Hello, everyone. I think that this is working, so we can just get started. Let me fix my lights real quick. But hello. So if you are watching this after the stream, if you're watching it in the video that I leave on YouTube later, hi, welcome. My name is Sasha, and I make videos about the Portuguese language on my channel. So you found the right place if that's something that interests you. I also talk about Portuguese culture and my life experiences doing things like living abroad, like we're going to today. In my live streams. So you're in the right place if you're interested in that as well. Today's live stream is going to be talking about me spending 10 years living abroad, which is a long time. And we're going to talk about the things that go into how living abroad is possible, because there are logistics involved of being able to live abroad. And then we're also going to talk a little bit about Portugal versus Spain, which is kind of what we were talking about last time. And I would like to get a little bit more into that too, if there's time or if people have any interest in that. And I'll be taking questions throughout, as I usually do. I try to keep up with the chat and reply to any questions that people might happen to have. So there's your intro for the video later, if you're watching later. Also, let's see. If you are watching the video later, I highly recommend the Discord that I have for the channel. I have a server set up for the channel on Discord, which you can find the link for in the description of all of my videos, as well as directly on my channel. On the Discord, we talk about all these sort of topics that we do in the live streams and much, much more. It is a very welcome place where you can practice your Portuguese or your English. And you can meet new people and get new perspectives on things. It's a fun time. And if you have any burning questions, it's a great place to hear directly from me, but also from other people who might happen to know about things that you might be interested in as well. So, there's that. Agora em português, vou só dizer aqui que... estive lá a ver uma coisa. Enfim... bem-vindo à live de hoje. Hoje vamos falar sobre os meus 10 anos aqui na Ibéria. Eu já moro há 10 anos no estrangeiro, então vamos falar sobre isso. E a logística de se mudar para o estrangeiro. Agora, para quem esteja a ver agora depois da live, no vídeo que fica no canal depois, porque eu sei que há várias pessoas que preferem assistir aos vídeos. Bem-vindo. E que mais? Eu faço estas lives em português e inglês. Se não consegues seguir o inglês, muito bem. É só esperar um pouco que eu volto para o português. Eu traduzo tudo ao vivo. Sim, então, vamos falar sobre isso dos fatores que são cruciais para se mudar para o estrangeiro. E também um pouco mais de Portugal contra Espanha, que estávamos a falar na última live, e gostava de continuar um pouco. E eu também vou responder às vossas perguntas, como sempre. Eu sempre fico a acompanhar o chat e respondo a tudo. Ok, que mais? Tem um Discord pro canal, um servidor pro canal, criado para continuar a conversa. Falamos no Discord sobre tudo que falamos aqui nas lives. A cultura, a língua portuguesa, a linguística, tudo mais. Podem vir fazer parte do Discord se tiverem interesse. É um bom sítio para ter respostas às vossas perguntas, é um bom sítio para praticar o inglês ou o português. Há muita gente bem disposta e é uma forma de comunicar diretamente comigo também. Então recomendo vivamente o Discord. Então, era isso para hoje. Mais alguma coisa? Não sei. Era isso, ok. Red Ruxing, hello, welcome. What do I think of Francesinha? Francesinha is pretty good. It's not maybe my favorite thing in the world, but when I had it, it was good. It was an experience, and I definitely had it for lunch and didn't need to eat dinner the same day. So
It's I see why it's so famous. Paulo Henrique Scavetti, o primeiro a chegar hoje. Welcome, bem-vindo. Yes, so hello everybody. For those of you joining, I will be... Oh, also, what I didn't say in English is that I do these lives in Portuguese and English, so if you're coming in and you're hearing me speaking in Portuguese, you know, just wait a minute and I'll get back to English. Because I translate everything directly since I can't put in real-time subtitles, unfortunately. I would love to be able to. And I am working on the stream so that I can put some like lo-fi or some music in the background to make it more interesting. I will say that I don't pay for Spotify, so when that does happen, there might be ads. And I'm just going to say I'm sorry, not sorry, right from the get-go. But, yeah. So today... So that we can just move this right along, I have, as of January 27th, which was on Thursday, I have been living abroad in Portugal and Spain, so the Iberian Peninsula, for 10 full years. I stepped foot in Lisbon in the evening of January 27th. I think it was, the sun was just starting to set in Lisbon when the plane landed down, and by the time I had gotten through passport control and gotten my bags, it was dark out already, and then I took a bus from the airport, which was still called Portela at that time, I stayed at a hostel for the first two nights that I was in Portugal, and I stayed at a hostel in Baixa, and I don't know if the hostel is still there, and I don't remember what it's called. It was at that time, 2012, 2013, Portugal didn't really have a lot of, it didn't have the massive tourism that it started to have just a few years later, 5 or so years later. Tourism was really just sort of starting out in its early days in Lisbon at that point. And I would say that I kind of hit Lisbon right in the golden moment before all of the tourists and before all of the international people living in Lisbon and driving prices up, and all these other things. But that also means that the hostel that I stayed at was actually really nice, and Portugal at the time had some of the nicest cheap accommodations for countries in like Western Europe. So the hostels were very well known for being high quality. And so the first couple of nights that I was in Portugal, I stayed in a hostel in Baixa. And I wish I could remember the name of it, but I really don't remember the name of it. And so that's that. So it's been 10 years since then. I basically thought I was going on study abroad, and then it turned into, actually, I'm just packing up my whole life and going to live in a different country permanently. Which is, I think it's one of those things where life has its way of just kind of making things happen. I'll get into this a little bit more in a little bit. I will give a minute or two for some more people to come through, because I know people start to trickle in as they do a little bit later on. But yeah, life kind of has its way of making things happen, and I ended up living in Portugal. I did go back to the United States for a semester to finish my degree, but I went right back to Portugal, and I didn't book a return flight that time. I did go back to the United States for the summer to take care of some things before I went into my master's program thereafter, but basically, I would say that I basically consider my going on that program as being the starting point of my living abroad, because it is sort of the thing that gave me the circumstances that let me live in Europe, in Portugal and Spain to begin with. Okay, so also, I was looking here at I posted about doing this live, and I put a poll in the post. And I would love to hear from the people that are here watching, or that are maybe watching the video later. You can leave a comment. But one thing I wanted to talk about
is moving abroad. So I asked the question for people on my channel. So if you are on YouTube, sometimes there are like creator posts, and you can like click on you can vote in polls. So you can click on a response and vote in a poll. I know that every time I see a poll on YouTube, in my feed, I love to like leave my opinion, regardless of how silly it is. And so I did a question of whether people have lived abroad or currently do, and whether they would like to, and I will talk a little bit about that as well. But let's maybe say that in Portuguese now. And also silence my phone, because my mother loves to text me in the middle of my streams. So, just a moment. Então, para hoje, há um par de dias, no dia 27 de janeiro, marquei 10 anos a morar na Ibéria, em Portugal e Espanha, na Península Ibérica. Não resido noutro país na Europa, muito ao contrário dos meus planos iniciais enquanto estudante universitário, mas há 10 anos eu resido na Europa, na Ibéria, entre Portugal e Espanha. A maior parte do tempo agora em Barcelona, mas não me dedico a nada espanhol na vida. E isso tudo começou com um intercâmbio que fiz em Lisboa, que foi um semestre inesperado, mas o programa começou com todo um processo por causa de uma aula que tive com um professor que era o coordenador do programa, que era um intercâmbio internacional entre quatro universidades, 3 países, um intercâmbio transatlântico, e tudo foi graças a isso. E há 10 anos, no dia 27 que foi na quinta-feira. Olá, Ademar Vinícius Feijão Freitas. Olá, Ademar Vinícius. Tudo bem? Tudo bem, sim. Os meus planos para este ano é ser produtivo. Eu quero fazer LASIK nos olhos, porque eu já me cansei de usar lentes de contacto e óculos, e basicamente continuar a ser produtivo dentro daquilo que eu faço. Eu não tenho grandes planos, porque eu não faço planos segundo o calendário, mas é uma continuação daquilo que foi positivo no ano passado, e se calhar mais alguma coisa ou outra. Enfim, also welcome. Just for those who are listening in English and don't understand, plans for the new year was a question that just got asked, and I don't necessarily make plans for the new year. I don't make plans based on the calendar. I kind of just keep on doing what's working and try to maybe add things as I go along based on my needs, and whatever my desires happen to be as they come up. So I'm looking to get LASIK this spring, because I at least I hope, because I'm tired of wearing contacts and glasses. Other than that, I just want to continue making my videos, doing my work, and that's where we're at with that. But yeah. Olá, André Luís Vieira Pequeno. Yes, I did. Sim, mudei um pouco. Os móveis são os mesmos, mas apesar disso, assim, eu mudei a posição desta estante aqui, porque na verdade funciona melhor assim, e eu tenho menos eco aqui neste canto. Eu acho melhor. Sim, mas enquanto os móveis, eu preciso de outras peças aqui que vocês não podem ver atrás, não conseguem ver atrás, mas este escritóriozinho já começa a ficar um pouco melhor. I did move. Those of you who are used to watching my videos might notice that I moved my
this bookshelf. So yeah, it's a little bit different back in the background. I hope it's a little bit more interesting, maybe even. I did that because there's a little bit less echo here, and I feel like the room works better that way. And there are things you can't see in the background, but that I need to like fix. But I think it's better. Yeah. Ok. Onde é que eu estava? Enfim, a quinta-feira foi 27 de janeiro e 27 de janeiro de 2012 foi quando eu aterrei em Lisboa. Pela primeira vez, eu acho que o avião chegou a... Olá, Cintia Oliveira, bem-vinda. O avião chegou no fim da tarde, ainda havia um pouco de sol, eu acho, mas o pôr do sol foi logo em seguida. Eu saí do aeroporto em Lisboa, já no escuro. I'm good, thank you. We're talking now a little bit about how I've been living in Europe for 10 years. And I'm just translating what I said earlier into Portuguese. Ricardo Soares, thank you. Welcome. Bem-vindo. Então, eu saí do aeroporto em Lisboa, que ainda nessa época ainda se chamava Portela, hoje em dia é Humberto Delgado ou algo assim. E apanhei um autocarro para Baixa, porque eu fiquei as 2 primeiras noites em Lisboa, eu fiquei num hostel na Baixa, eu não me lembro do nome, foi um hostel bastante bom até. E nessa época Lisboa só estava no início do crescimento do turismo, não havia esse turismo massificado ainda na época, e eu acho que foram os anos dourados, assim, porque não havia tanta saturação de turistas e pessoas do estrangeiro a mudar para a cidade e tudo isso. Eu tranquilamente passava semanas sem ouvir o inglês, inglês nativo falado nas ruas, que hoje em dia seria quase impossível. Aleph Lucas, um vídeo sobre os sotaques é muito informativo. Obrigado, fico contente que te seja útil, informativo. Enfim, eu acho que essa época era entre 2012 e 2014, antes de 2015, porque em 2015 para agora, eu acho que foi quando o turismo massivo realmente chegou a Lisboa. Essa época, quando eu morei em Lisboa, realmente foi a época dourada, à espera do boom turístico realmente aterrar na cidade. Mas, enfim, as 2 primeiras noites eu passei num hostel no centro de Lisboa. Isso também isso da época dourada tem alguma relevância também nessa questão, porque na época Portugal era conhecido como um país com um alojamento desse tipo, em termos de hostel, era bastante bom. Uma qualidade bastante superior relativamente ao país vizinho, Espanha, e outros países também na Europa. Tudo era bastante novo e era tudo no início, então a indústria fazia esforço para ter boas condições nos hostels e tal. Eu fiquei bastante iludido. Bem, iludido não. Aqui dizem... isso é castelhanismo, por minha parte. Mas enfim, eu fiquei com uma boa primeira impressão dessas primeiras noites. E pronto, eu já vou falar um pouco mais sobre toda essa história, mas eu tinha começado a falar sobre a pergunta que fiz. Há postagens no YouTube que pessoas podem fazer, que talvez conheçam já. Quando avisei que eu ia fazer esta live, eu coloquei uma pergunta sobre se alguém mora no estrangeiro ou já morou no estrangeiro e quer morar no estrangeiro. Eu quero falar convosco sobre isso também. Comer pastel de nata, claro que sim. Já comi pastel de nata de todos os tipos. O original em Belém, os pastéis de nata
menos interessantes do supermercado e tudo entre esses opostos. Eu gosto bastante também, embora seja uma bomba de açúcar. Eu prefiro com canela. Com canela, mas sem o açúcar por cima. Cynthia Oliveira asked if I ate a pastel de nata, or if I have eaten pastel de nata, and the answer is of course. I have eaten everything ranging from the original in Belém to crappy supermarket pastéis de nata. You know, I mean, and everything in between. Although they are just like a sugar bomb, I prefer them with cinnamon but no sugar on top, because powdered sugar and cinnamon are the two things that people like to put on top of them. I like them to be warm with a little bit of cinnamon on top. Bem-vindo. Yikes, quando o estrangeiro fala português melhor que eu, o teu português está top. Obrigado. Ok. Também para aqueles que vieram há pouco, eu faço estas lives em português e inglês. Se não conseguem acompanhar o inglês, seguir o inglês com tanta eficiência, eu volto logo em seguida para o português. Eu traduzo tudo em direto aqui nas lives. Então é isso. So for those of you who are just joining, I do these lives in English and Portuguese, so if you cannot understand Portuguese, just wait a minute and I will get back to English. I translate everything in real time, because I can't put... eu não consigo colocar legendas como coloco nos vídeos, então tenho que fazer assim. E é uma boa forma para vocês ouvirem o meu português também, porque eu expresso-me em português assim. It's also, if you've ever wanted to hear me speak Portuguese, this is your absolute best time to hear it, because this is how I talk in Portuguese. Canela é melhor que açúcar, sim. Mas eu não sou muito dado ao açúcar em geral. Eu não sou muito... doces, quando eu, tipo... sobremesas muito açucaradas, eu não gosto muito. Demasiado açúcar não me vai muito bem. Então eu sou assim. Mas a canela por cima, sim. Tem que ser. Porto, Lisboa. Eu morei em Lisboa há vários anos. Agora já fui ao Porto, mas tive só pouco tempo no Porto. Realmente eu precisava de passar mais tempo no Porto. Temos a oportunidade de praticar português e inglês ao mesmo tempo? Sim. E no Discord podem praticar o inglês e português também. Tem o Discord, que o link de convite está na descrição dos vídeos. You can practice your English and Portuguese at the same time in my live streams, and you can do that on the Discord. There's an invite link in the description of the videos, including the live. Não me dou bem com açúcar, sim. Eu passo por fases também. Eu tenho fases com açúcar em que eu como muita coisa de sobremesa, açucarada, etc. Mas a maior parte do tempo eu não sou muito por açúcar. Pastel de nata are sold in Chinese bakeries in the US as Portuguese egg tarts. Chinese bakeries usually have Hong Kong style egg tarts, which are very similar, but they use a different pastry, and the custard is a little bit different. But they were taken there to Macau, actually, but then to Hong Kong by the Portuguese, and that's where the Chinese got the egg tarts. I personally have not ever seen Portuguese style flaky pastry egg tarts. But I'm sure it's possible. I'm sure that in some places they probably do sell Portuguese style ones as well. Nos Estados Unidos, nas pastelarias chinesas, vendem-se pastéis de nata ao estilo chinês, que são diferentes. A massa é diferente, a massa não é tão crocante assim, e não tem as camadas, não são como folhas. É um pouco diferente. E também as natas são diferentes. Não obstante, pode ser que
que em certas regiões ou algumas pastelarias chinesas também se vendem à portuguesa, mas os portugueses levaram os pastéis de nata consigo para Macau e desde Macau foram para Hong Kong, onde foram popularizados na China. Até tens a Flow a falar, parece vivo. Obrigado. Dos três grandes, qual é o teu clube? Não sou muito de futebol, para ser muito sincero. Eu não tenho preferência. Falando em doce, os churros são da Península Ibérica. Não há origem especificamente espanhola ou portuguesa. São comuns aos dois países. Mas sim, são da Península Ibérica e é por isso que é tão comum na América Latina. Churros são destes cantos. Em Portugal, Espanha, consome-se mais café ou chá. Café, com certeza. Chá e infusões são um pouco como novidades. Pessoas tomam pontualmente, mas não há uma cultura de chá nesta Península Ibérica. Não é como os ingleses, muito apesar da aliança histórica entre Portugal e o Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha, quer dizer. O café é certamente preferido. So speaking of sweets, churros are from Spain, are they not? And the answer to that is actually they're from both Portugal and Spain. There's no single clearly defined origin. It's just kind of the Iberian Peninsula. And that is why churros are so common in Latin America. Because the Portuguese and Spanish took it with them. And that whole technique of frying things like that is very common to the Iberian Peninsula. It's frequent in both Spanish and Portuguese sweets, bakery sweets. And also there was another question of, in Portugal and Spain, do they drink more coffee or tea? The answer is without a shadow of a doubt, coffee. Portugal and Spain have coffee cultures. People drink tea maybe on occasion, or some sort of people who break the norm drink more tea than coffee, but it's not like, even though Portugal and the UK have had an alliance over the years historically, or over the centuries, the Portuguese didn't take up the British habit of tea. Portugal and Spain are definitely still coffee countries by far. And actually, Portugal has very good coffee. Spanish has mediocre coffee. Spain has mediocre coffee, I would say. And people don't tend to know that Portugal has pretty good coffee. But Spain's coffee is not that great. Italy has the best coffee in Europe. That much is definitely still true. And I'm just not going to talk about French coffee, which is awful. Portugal e Espanha. Portugal tem muito bom café também. Pelo menos eu acho. Espanha tem café medíocre, tendendo para o mal. Mas o café é aceitável aqui em Espanha. Mas o café em Portugal é melhor. E muita gente de fora não sabe disso. O melhor café na Europa é italiano. Isso é óbvio. Continua a ser verdade. E eu nem vou comentar muito o café francês, pois o café francês é horrível. Mas, enfim. Do I prefer to travel to Spain or Portugal? I live in between both. I live in Barcelona, but I prefer Portugal, culturally speaking. Without even a hint of a question, I prefer Portugal. I continue to live in Barcelona for a bunch of different reasons, which are mainly economic, financial reasons. But I, culturally speaking, and where I feel at home, and where I really feel more at ease spending my time, is definitely Portugal. Without a question. Portugal for me is like home, and I could still consider it sort of home, and I have quite a lot of connections
in Portugal. Like, I know a lot of people, and I have made very good friendships and whatnot in Portugal. Um, and I just sort of click with it better. So the answer to that question is Portugal for sure. But Spain has a lot of nice things to see and do in terms of like being a tourist. I think that everybody has their tastes. Everybody has sort of what works with them, and lots of people really love the sort of laid back, extroverted Spanish style of living. And I just prefer the Portuguese sort of cultural aptitudes. A pergunta foi se eu prefiro viajar a Espanha ou Portugal. Eu moro em Barcelona e já morei muitos anos em Lisboa também antes disso. Mas quanto a estar num ou outro país, eu prefiro Portugal, sem margem de dúvida. Continuo a morar em Barcelona por vários motivos, mas principalmente económicos, financeiros. Mas culturalmente eu digo que Portugal para mim é muito mais interessante. Eu identifico-me muito mais com Portugal. Em geral, os hábitos culturais e sei lá, para mim Portugal é como casa. Tenho muitos amigos muito próximos, muito queridos em Portugal, em Lisboa em particular, porque foi em Lisboa que morei. E é assim, Portugal para mim é como casa, embora não resida há bastante tempo agora, mas continua a ser como casa para mim. Eu prefiro Portugal em muito. Espanha tem bons sítios, especialmente para viajar, para ser turista. Espanha tem bastante interesse, mas culturalmente falando, cada um tem o seu gosto das coisas. Eu não me identifico muito com a cultura espanhola e é assim que eu sempre digo, mas tem muito a oferecer também. Há muita gente que gosta dessa cultura mais extrovertida e de fácil amizade aqui em Espanha, e eu simplesmente gosto mais de Portugal. Então a resposta é isso. Queria viajar de Portugal de norte a sul, recomendo vivamente. Não sei se existe uma diferença na massa dos churros aqui, mas para mim o doce de leite é equilibrado. Doce de leite, eu gosto de doce de leite, mas também é uma bomba de açúcar. Para mim, doce de leite é demasiado açúcar. Um pouquinho de doce de leite nos churros, até que sim, mas depende muito. E o doce de leite, se for com um toque de sal e sem tanto açúcar, também é um pouco melhor, na minha opinião. Some talk about dulce de leite or dulce de leche with churros in the chat going on, and my 2 cents on that are just that I do think that while I think dulce de leche is good, it's way too much sugar for me, so I like it in very small quantities. And I will say that I think that when dulce de leche is more, when they add salt to it to make it like a salted caramel, instead of being so sugary, I think that's better as well. Tem a intenção de aprender uma outra língua? Oh, let's get rid of this spam. Okay, maybe I can't get rid of the spam. Thanks, Steamlabs. Okay, I guess we're not getting rid of the spam, but there's spam in the chat, so that's fun. Aprender uma outra língua. Eu não tenho intenção de aprender uma língua na fluência, mas eu sigo a aprender um pouco, alguma coisa ou outra do holandês e alemão. Mas isso já há 2 anos que eu aprendo com pouca atividade essas 2 línguas. Eu não pretendo ficar fluente nessas línguas, mas é assim. I was asked if I have the intention to learn another language this year. I don't have any plans to become fluent in any specific language, other than the ones that I already speak fluently, since I speak quite a few and I honestly need to maintain them. But
I do learn some languages just out of curiosity, passively, but I have been for a couple of years, and those are Dutch and German. So I will be continuing with those this year. Se tenho dicas de lugares do interior de Portugal para visitar. Cintia Oliveira, sabes falar fluentemente espanhol? Sim, espanhol e catalão, porque eu moro em Barcelona, que é a capital da Catalunha, e nesta região de Espanha fala-se catalão também, é a língua autóctone. Então falo as duas línguas fluentemente, mas o meu catalão é um pouco melhor porque é um pouco mais diferente do português. O português, ao ser tão próximo do espanhol, muitas vezes eu fico preguiçoso com o espanhol e deixo sair um portunhol com pouca graça. Mas quando quero pôr na prática um bom espanhol, eu também consigo falar um bom espanhol. Isso também é verdade. I was asked if I speak fluent Spanish. I do speak fluent Spanish. I speak Spanish and Catalan fluently, because in Barcelona's capital, Catalonia, which is a region of Spain where they speak Catalan. My Catalan is better than my Spanish because it's less close to Portuguese and I care more about it. So I don't often spend that much time putting in that much effort into Spanish, and so often I speak I just let myself speak Portuñol. But if I need to and I want to, I can speak perfectly good Spanish, and I am fluent in Spanish. I just have to actually want to. So there's that. Dicas de lugares do interior de Portugal para visitar. Aaron said that there's a Portuguese travel show called Giro that's available on YouTube. I think I've seen something or other about that, but I definitely would recommend YouTube. I actually have a map of places that I intend to go that I, for whatever reason or other, haven't had the opportunity to get to in Portugal, which I may share in the description of this video after I post, or after the live stream is over. And I'll definitely share it on the Discord. So if you're in the Discord and you'd like to see places that I have sort of made on a custom map on Google Maps of places that I want to visit in Portugal, that might give you ideas as well. That'll be available on the Discord right after we're done with the live. I'll get the link for that and I'll share it in the Discord as well. And I'll try to remember to put it in the description of the video for those of you who might be interested. Because yeah, I'm sure it could be inspiration for somebody who's looking to travel. Yeah, eu tenho um mapa personalizado no Google Maps que está repleto de sítios que eu quero visitar em Portugal, que não tive o tempo, principalmente, para dedicar a viagens. Então, tenho um mapa com várias indicações de sítios que eu quero visitar, que eu digo que eu preciso de visitar, tenho interesse de visitar, que eu vou partilhar. Eu posso partilhar sem problema algum. Pode ser agora que eu coloque o link na descrição do vídeo quando for postado, colocado assim como o vídeo no YouTube, direto depois desta live. Mas eu também vou postar o link diretamente no Discord, para quem esteja no Discord e tiver interesse de ver o mapa com todos os pontos em Portugal que eu quero visitar. Se calhar para tirar inspiração, o link vai estar lá no Discord também. Eu posto lá direto depois desta live. Sim. Eu recomendo muito para quem quiser planear uma viagem, por exemplo, fazer um mapa no Google Maps personalizado é uma ótima ideia e é bastante fácil, e não há limites em termos do que se pode colocar nessas mapas. Eu tenho mapas com linhas tipo rotas para seguir. Eu tenho este mapa que eu tenho dito de Portugal e alguns pontos em Espanha também. Mas fazer um mapa para ajudar a não esquecer de sítios, ou para anotar onde são e tudo mais,
realmente é uma boa opção. Uh, eu acho que o link é mymaps.google.com. Algo assim. É isso. Yeah, so definitely I would. You can customize maps on Google Maps, and I would, for anyone who's planning out a trip and wants to sort of keep track of places and not forget them, or just create routes or what have you. Making your own map on Google Maps is honestly a really good idea. I definitely recommend it, and you should totally do that. I think it's mymaps.google.com, but I have maps where I have like lines drawn for like routes, itineraries. I have the one that I'm talking about with lots of places in Portugal. It's great for. It's really, honestly, really, really great for planning out trips and things like that. And you can share them. You can have people collaborate on them. Dá para partilhar os mapas, como eu disse, claramente. Vou partilhar o mapa no link também. Mas também dá para ter colaboradores. Outras pessoas que querem editar o mapa, podes colocar pessoas a editar o mapa também juntamente contigo. Realmente é uma boa. É isso. Ok. Trabalho em serviços linguísticos vários. Eu faço tradução, eu faço transcrição, eu faço legendas, eu faço revisões de textos e todo esse tipo de coisa. Basicamente vários serviços linguísticos. Eu digo sempre serviços linguísticos, mas é assim. Muita coisa que tem a ver com a língua aqui em Espanha. Mas eu faço o trabalho remoto. Eu trabalho com uma empresa americana principalmente, mas também trabalho pontualmente como freelance também. That's what I work in. In Spain, I do remote work mostly. My main job is with an American company doing remote work, but I like to say that I do linguistic services as the best sort of general description of what I do. So linguistic services means I do things like translation, I do transcription, I do captioning, I do text revision, things like that. I work freelance and I do work with a company and a whole bunch of other things like that. So I kind of just work in linguistic services, and that's my day job. And that's the reason why sometimes I get very busy and I don't have as much time to do things online as I would like to. But we're working on that in the new year. I actually have I have some exciting videos coming out in February and March. There's going to be some pretty cool stuff coming out. I can't talk about it just yet, but I will be talking about it soon. But the next video will probably be about Angolan Portuguese, so keep your eyes peeled for that. That'll be coming in February, probably in the middle of the month. I don't want to say it's coming next week, because it's definitely not coming next week, but that video should be ready in the middle or late part of February. Eu tenho uns vídeos interessantes por vir agora em fevereiro e março. Alguma coisa que eu não posso falar muito sobre alguma coisa ou outra, mas já vos conto depois. Mas o próximo vídeo vai ser sobre o português angolano, que pode ser interessante também. E isso vai ser no meio de fevereiro, meados de fevereiro, por fim de fevereiro, vai ser assim. Algo assim, eu não vou prometer para a semana que vem, porque não vai ser de jeito algum. E sim, então vai ser isso. Então fiquem atentos para isso, porque isso vai ser o próximo vídeo. Eu estou agora a trabalhar ativamente para fazer a pesquisa para esse vídeo e ter tudo pronto. Oh my god, I'm Angolan, but I'm living in Portugal and lived in Brazil. Wow, you really have gotten to all of the major corners of the Portuguese-speaking world. Cool. Awesome. I definitely love to see that because
one thing that I find is underrepresented, and one of the reasons why I want to make the video is our African varieties of Portuguese. There have been a handful of Angolans who've subscribed and sometimes come into the chat and are on the Discord, but not not by any means as many as Portuguese and Brazilians, which is why Portuguese is often seen as sort of a two country duopoly. But I think that the picture is a little bit more diverse and interesting than that. Eu queria realmente fazer um vídeo sobre o português angolano porque eu acho que não tem representação suficiente em muitas áreas. Até na área da pesquisa, eu digo que há uma falta geral de pesquisa relativamente ao português angolano ou outras variantes africanas do português. E é por isso que sempre pensamos na dualidade entre o Brasil e Portugal, mas eu acho que o cenário é um pouco mais diverso e interessante que isso. E realmente eu queria fazer um vídeo sobre o português angolano e começar a abordar mais temas que têm a ver com essas variantes do português, porque realmente é de interesse. Temos alguns angolanos, mas com certeza sobretudo portugueses e brasileiros aqui, mas eu queria ver mais representação disso, porque é super interessante. Super interessante, sim. Estava a notar antes um pouco que fiquei perdido aqui, mas enfim, eu fiz uma pergunta sobre quem mora no estrangeiro ou não mora e se querem ou não morar no estrangeiro. E podemos falar um pouco sobre isso agora, só para partilhar os resultados desde sexta-feira. Foi sexta-feira que eu postei. Okay, yeah. So I talked about the poll that I did earlier, asking people if they live abroad or don't, and if they want to. Also, let me know in the chat here. If you live abroad and your thoughts and feelings about that. I would love to know your stories about living abroad. I know that Cynthia just said that she lives in Portugal, but is Angolan and also lived in Brazil. So that's another story of somebody who has made big moves abroad. And since we're talking about my 10 years of living abroad, which I can't believe it's been a whole decade. So tell me about your stories in the chat here. Let me know your stories about living abroad and what you think about it, and if you don't, whether you want to live abroad or not, and why. I definitely want to hear about that. As far as the poll that I did on the channel, 17% of the people who clicked on an answer, there were 18 votes total, which, it's a few people. 17% said yes, and they do now. 28% said yes, but not anymore. Most people said no, but I'd like to, at 44%. And there were a couple of people who said that they don't want to live abroad. They don't have any desire to leave their country of origin, which I found very interesting on this channel, because I feel like most of the people who tend to watch these kind of videos and are really interested in languages and things like that have sort of a wanderlust and like to go live in other places. So, I don't know. That's something that I found very interesting, that there are some people who are very happy wherever they happen to be. Okay, so Paulo diz, tem essa vontade, não tem plano algum. A Cynthia tem 17 anos, mas quer viver fora. And so Paulo said that he has the desire but isn't making any plans. He's just waiting for the plane to come pick him up. Cynthia is 17 but wants to live abroad. And Aaron says, 8 months in France after college, wish she could move abroad again.
let's talk about moving abroad again. That's one of the things that I want to get into about like things that go into being able to. Because one of the things that I've noticed, even with my social group of people from the United States, where some people want to live in the United or want to live abroad, not in the United, they want not to live in the United States, um, but as they get older and more set in their careers or whatever they're doing in their life, kind of feel like the window of opportunity closed. I don't think that the window of opportunity ever really closes, but we'll talk a little bit about that. 8 months in France is interesting. I originally, when I was in college, thought I would move to France after college because that's where I already spoke French. Before I went to Portugal, French was the language I spoke the best. And I always thought I would just move to France and take on French citizenship and do that. And life had other plans for me. So I could have very easily done that, and I just happened to end up in Portugal. But yeah, I think that the window of opportunity for moving abroad never really closes. I think that what happens is that we take on responsibilities as adults, and it seems harder because we don't like to think of the idea of dropping everything and starting over. So, yeah. O Aaron conta que passou 8 meses em França depois da universidade e queria poder morar para o estrangeiro outra vez. Eu acho que essa oportunidade nunca, na verdade, fecha. Mas há vários fatores atrás disso. Basicamente, enfim, 8 meses em França, na universidade, na faculdade, eu pensava que eu ia morar para a França. Ir para a França. E na verdade, porque na época eu, antes de conhecer o português, falava francês, era a minha melhor língua, fora do inglês. Eu tinha feito um programa de intercâmbio também em França. Eu pensei que ia terminar a faculdade e ir para algum sítio em França e viver a vida francesa. Agora, isso não aconteceu, a vida teve outros planos para mim e acabei por ir a Portugal e tudo mudou. Mas algo que tenho notado no meu círculo de amigos, entre as pessoas que eu conheço dos Estados Unidos que já tiveram alguma oportunidade de morar fora, na faculdade ou de outra maneira, muita gente que voltou aos Estados Unidos, mas e tem certa vontade ou desejo de morar no estrangeiro de volta, mas tem uma percepção de não poder por vários motivos, principalmente por causa do trabalho ou da carreira ou o que quer que seja, várias responsabilidades. Acham que a janela de oportunidade já fechou. Mas eu acho que isso nunca fecha por completo. Eu acho que sempre temos a oportunidade de morar no estrangeiro e já vamos falar sobre o que precisamos de ter ou de ter em conta para morar no estrangeiro, mas realmente eu acho que quando somos adultos não temos menos oportunidades de ir para o estrangeiro, senão mais responsabilidades que fazem com que percebamos um pouco mais de necessidade de não largar tudo e começar do zero. Mas isso já vamos falando sobre isso porque eu acho super interessante. Realmente agora que eu vou fazer 30 anos este ano, entre os meus amigos com uma idade parecida com a minha, isso é algo que se nota muito. Esse tipo de pensamento, essa perspectiva é bastante comum. Eu acho, na verdade, bastante interessante falar. Eu acho que pode ser útil ou interessante para alguns que vêm depois também no vídeo. Okay, I would like to live in Korea, Japan, or maybe even Hong Kong. All very interesting options, definitely very different from Europe.
and I definitely recommend doing it. I mean, take advantage of the opportunities that you might have to do it. We'll talk about that a little bit, but yeah, for sure. Opportunities are always available. It's just there are certain things to take in mind in terms of how you go about things, and how, like, from which point you're starting. But where there's a will, there's a way, I think. Tenho 29 até abril. Em abril vou fazer 30, sim. Moçambique também é um país que fala português, que é esquecido. Também, sem dúvida. Angola tem mais falantes, mas Moçambique também tem muitos falantes de português. Yes, Mozambique is also a country in Africa that is often overlooked. Yes. Coreia, Japão, Hong Kong são países bastante diferentes da Europa que conhecemos. Seria interessante morar em algum desses. Sempre que temos oportunidades, só varia na forma em que se apresentam e na forma como podemos aproveitar dessas oportunidades. Enfim. E eu tenho 29, vou fazer 30 em abril. Nasci em 1992. I was born in 1982. So, yeah. Daniel Paniago, boa noite. Welcome. We are chit-chatting about living abroad. I have spent 10 years abroad, and that's exactly what they are doing. I think I just read something and I said they are doing it. That's exactly what we're doing. Sorry, got distracted for a second. Anyway, estamos agora a falar sobre a vida no estrangeiro, pois eu faço 10 anos de morar no estrangeiro agora, aqui. Sim. E muita gente aqui, então, muita gente no canal não mora no estrangeiro, mas quer. Eu acho que muitos, especialmente brasileiros no canal que eu conheço, de pessoas no Discord e de outros sítios, muita gente, muitos brasileiros querem tirar proveito da opção de ter um passaporte italiano, por exemplo, e ir morar para o estrangeiro é certamente a forma mais fácil para os brasileiros. Isso é muito comum. Muitos portugueses querem morar noutro país por motivos económicos, que também é real, é muito real, especialmente aqueles que têm uma educação universitária, formação universitária, é realmente comum. Muita gente quer morar no estrangeiro e tem várias formas de como efetuar essa mudança. Agora, é uma questão de aproveitar de oportunidades. Yeah, I also posted on Instagram on Thursday. I posted I posted at least one photo from every year that I've been not in the United States, I posted photos on my stories, but unfortunately the Instagram stories are only 24 hours, so if you missed them, you missed them. I wonder who I'm talking about. Just in general, I can think of people in mind, whether it's on the Discord or elsewhere, but just in a general way, I know lots of... I happen to just sort of chit-chat with lots of people, which to me is a blessing, but so I'm not thinking about any specific people necessarily. Yeah, 10 years is a long time. 10 anos é muito tempo. É muito tempo. Não parece que passaram 10 anos, mas também eu sou uma pessoa bastante diferente de há 10 anos. Então, vamos vivendo as mudanças ao longo do tempo. Yeah. So I think it's really interesting that many people want to but haven't yet. And I'm very curious as to what the factors are that's stopping the people. If you're watching the video after the live stream, comment below with why you don't live abroad if you want to, or what's
preventing you from leaving. I would definitely love to know about that as well, because since that was the most common answer to that poll, it seems to me that there are quite a lot of people who watch the videos and are in that position. So let me know about that. I find it very interesting. Foi bastante interessante ver que a maioria que assiste aos vídeos têm uma vontade de morar no estrangeiro, mas não conseguem por um motivo ou outro. Não moram neste momento. Eu queria saber o porquê, eu queria saber os motivos disso. Realmente seria interessante ver o que há por trás disso. Por trás disso. Porque realmente cada pessoa tem a sua história e os seus motivos. Se estiverem a ver no vídeo depois da live, deixa-me um comentário com os motivos, porque é bastante interessante. Aaron, my partner can't really work outside the US. Oh, that'll do it. I know some people, I mean, I don't know the specific reasons, but I personally know people who work, in things like the government, who are literally not, I mean, they would lose their security clearances and things like that if they tried to work outside of the US. Eu não tinha possibilidade alguma de conseguir cidadania europeia, tive que vir como estudante, it's been almost 4 months. Sim, ir a Portugal como estudante é a forma mais fácil de entrada, com certeza, sem dúvida alguma, mas também para quem consiga um posto de trabalho em Portugal como estrangeiro qualificado, também não é tão difícil assim, é uma opção de ir. Mas com certeza ir como estudante, aprender alguma coisa nova, fazer um mestrado ou se calhar uma licenciatura ou qualquer coisa, algum tipo de formação que te leva ao país durante determinado tempo, que te pode deixar um tempo para te estabelecer no país, na minha opinião, na minha ótica, a forma mais fácil de ir a Portugal sem ter previamente cidadania europeia, que com certeza facilita muito. Infelizmente nem todos podemos tirar cidadania europeia de forma automática graças a antecedentes ou família. Eu também não tenho essa família ou ligação histórica com a europeia que me permite um passaporte europeu. Mas há formas e formas. Eu queria saber, because I'm dumb. No, I mean, it's not dumb, but yeah, you probably just haven't thought about it very much yet. My mom doesn't want me to live abroad. That's fair. I mean, you have your whole life ahead of you, so you'll get your time. You'll get your chance. Yeah, há pessoas. Aaron disse que o seu companheiro não pode trabalhar fora dos Estados Unidos. Realmente isso é real, é algo que acontece. Na minha experiência com pessoas que eu conheço muita gente que trabalha, por exemplo, com o governo, que não podem, se morassem no estrangeiro, perdiam acreditações de segurança e credenciais que são necessárias para trabalhar assim, ou coisas do género. Então, não pode ser. Realmente, às vezes, não é possível por um motivo bastante concreto. Yeah, I didn't. Daniel Paniagua said that he didn't have any option available to have European citizenship, and that's something that's very real as well. I mean, I know a lot of Brazilians have the option for. A lot of Brazilians have the option for Italian passports because there were just literally millions of Italian immigrants to Brazil, and so lots of Brazilian ancestors, Brazilian, were Italian actually, and give people the right to Italian passports, which makes Brazilians have a much easier time coming to Europe and living in Europe. But Daniel didn't have that option, so went to Portugal as a student.
Going to Portugal as a student is probably the very easiest way of just getting there and just getting started. Um, I mean, if you already have a degree, I mean, you can get a job and go to Portugal that way, and as long as you're okay with salaries there, it's not necessarily that hard. But there's always the process of getting a job and doing that, and that can always be a little bit complicated. So for sure, going and doing a master's degree or even an undergrad degree or just any kind of university education that lets you stay and kind of get yourself on your feet is the easiest way of going to Portugal, and that's what I actively recommend to most people if they're really just desperate to go and get started. Because then you can, if you find, as long as you find a job, you can stay in the country, like with your visa and all that. So, I mean, if that's something that you're concerned with. But yeah, I didn't have that option either. I don't have any. I don't have any distant relatives from European countries that I have been able to track that would give me citizenship. So I don't qualify for like an automatic European passport. That's not something that is in the cards for me. So I've had to do it the hard way as well, which is I ended up going because of a study abroad program, which was through my university. But that's how I know that. But yeah, I think education is definitely the easiest way, and education gives you the opportunity to kind of live your life and acclimate to a new country, as well, which I think is important when you're going to a culture that's very different. I think when you're going to places where maybe the language is the same, so you don't have to deal with that, or other factors like that, it's not quite as complicated. But I would say, like, being a student gives you more space to breathe when you're trying to move abroad, and get used to where you are, even because, as we've talked about it with lives about cultural shock and things like that, even if you want to be somewhere, you're going to have an adjustment, and that's going to have negative aspects to it as well as positive. So, there's that to take into consideration as well. But working and making money definitely makes life a little bit easier, regardless. Encontrei aula em que sou bom, mas parei de gostar. Já vou trocar de faculdade ano que vem a fazer tudo certo dessa vez. Tenho um parente que conseguiu o passaporte italiano, mas parece que cobraram 3 reais para juntar os documentos. No caso do passaporte italiano, eu acho que se algum parente já fez, já facilita bastante. E já fica um pouco menos complicado, porque a procura da documentação talvez não seja tão complicada, mas é uma coisa para ver. Claro que se não tens dinheiro para nada, é mais complicado, mas eu acho que quando algum parente já começa a conseguir, se a ligação for a mesma do antecedente que dá a cidadania, pois realmente fica um pouco mais barato. Todo o processo continua caro, mas só isso da documentação já fica mais fácil e um pouco mais barato. I wish I became a Portuguese citizen. I desperately wish I became a Portuguese citizen, but I left early, unfortunately. And I came to Spain, where I have zero desire. I will never become a Spanish citizen for many reasons. I have no desire to be a Spaniard. I have no desire to be a Spaniard. It's not going to happen. But I will be going back to Portugal at some point in the medium to long-term future to stay the 5 years, become a citizen, get my fucking passport, pardon my French, because I really should have done it the first time, but life, again, just kind of happens the way it does. Yeah.
A pergunta foi se eu já me tornei cidadão português. Infelizmente não. Uh, Fui embora do país antes disso, como residente, e infelizmente não consegui tirar o passaporte português. E eu não vou tirar o passaporte, não vou tirar a cidadania espanhola por vários motivos. E não tenho vontade alguma de ser espanhol. Isso simplesmente não vai acontecer, não vai ser nunca. Um, um, eu realmente não quero ser espanhol. Não podia por vários motivos. Vários motivos. O motivo porque não podia é que Espanha não permite a dupla nacionalidade para estrangeiros que não são de países que, alguma vez na história, foram colónias espanholas ou parte do domínio espanhol. Então eu teria de renunciar à cidadania americana também e eu não vou fazer isso. Um, um, yeah, I would have to. For Spain, you have to renounce your other citizenship if you are not from a country that was formerly part of the Spanish Dominion. So if you're American, you have to renounce your American citizenship, which is something I will never do. I might not love the United States that much, but I am American fundamentally, and I will not be getting rid of my American citizenship. Eu não amo necessariamente os Estados Unidos, mas eu sou desse país. Eu não vou renunciar à minha cidadania desse país. Nunca. Seria muito complicado e seria muito difícil que eu renunciasse à cidadania americana. Realmente. Eu não vou fazer isso. But I am, in the medium to long term future, I am planning to move back to Portugal and spend the 5 years and just get it done. Eu vou passar a médio a longo prazo, eu vou voltar a Portugal para passar os 5 anos para me tornar cidadão português e realmente tirar proveito de tudo isso e realizar o sonho, por assim dizer. Porque eu acho necessário. É algo que quero fazer. Eu não gostei na minha vida, apesar de que a vida dá as suas voltas, mas uma das coisas que eu não gostei da minha vida foi ter de largar isso, todo esse processo e o tempo acumulado. Apesar de que eu gosto da minha vida aqui em Barcelona, não é a mesma coisa. Eu queria tirar a cidadania portuguesa e ainda está por acontecer. Mas enfim. O motivo de eu não poder tirar a cidadania espanhola também, além de não querer, é porque em Espanha tens de passar 10 anos e tens de renunciar. Também são 10 anos em Espanha. Yeah, it's also 10 years in Spain. So, aside from giving up your previous citizenship, you also have to live for 10 years in the country. And so, it's a long time. É muito tempo. Não sei se chego. É possível, é provável, mas eu não sei com toda certeza se eu chego a 10 anos em Espanha. Ou se antes me mudo de volta para Portugal. So, 10 years is a long time. I don't know. It's possible, it's probable that I'll have been in Spain for 10 years, but you never know if I don't just up and go right back to Portugal before I've had 10 years in Spain too. So, there's also that. Yes, I do have to. Absolutely. Tenho alma portuguesa. Podíamos dizer algo assim. Devia ter um jeito de conseguir o passaporte por demais demais. Se tão somente fosse tão simples assim. Seems like a weird policy, suspicious. It's pretty normal. Lots of countries are like that, honestly. It's very, very common. The most common, I would say, is probably 5 years for countries that are friendly to immigration. I would say 5. Yeah, 5 years is pretty typical. But you know, every country's different. Why am I getting so many messages all at once? Okay.
What place in Portugal do I like the most? This is something I've talked about a little bit in other lives, but I think just in a general capacity because I lived there, and I think because it's the most sort of centralized place and easiest to get to other places, best access and whatnot, as well as just being an interesting place in and of itself, is Lisbon. So I lived in Lisbon when I lived in Portugal. It's a great city. I really enjoy that city. Um, it is home for me. So I would say Lisbon. But there's nowhere that I especially dislike in Portugal. So, but I would say Lisbon. I'm a city person. So the fact that it's the biggest city in the country too is something that helps. Um, yeah, for me, I definitely, I think that Lisbon has the most to offer me as a person for my sort of interests and lifestyle. And then it also provides pretty easy access to other places in the country that are of interest to go see and visit and do things. A pergunta 11, que eu gosto mais para viver em Portugal, eu tenho que dizer Lisboa, porque realmente Lisboa é onde morei também. Passei o tempo em Lisboa a morar. Lisboa é mais central, é a grande capital também, é a maior cidade de Portugal. Eu sou uma pessoa que gosta de cidades, tem bom acesso a tudo no país, tem boas ligações a todo o resto do país. É muito fácil sair de Lisboa para qualquer região de Portugal, praticamente. Talvez seja um pouco mais complicado de ir a, se calhar, Viseu ou Bragança de Lisboa, mas eu acho que até do Porto também é um pouco complicado, dependente do carro também. Mas basicamente para qualquer região, qualquer parte de Portugal, Lisboa tem boas conexões. Então para sair de Lisboa também é mais fácil e até bastante rápido também. Então para mim a preferência é Lisboa, segundo os meus gostos e necessidades enquanto estilo de vida, pessoa que gosta de cidades e tudo mais. E Lisboa em si também é uma cidade maravilhosa, é fantástica. Eu gosto muito da cidade de Lisboa. Um, um, então é isso. Yeah, I don't think there's anywhere in Portugal that Lisbon isn't especially well connected to, other than maybe, I don't know, like Viseu or Bragança, but even Porto isn't necessarily super well connected to those places. Um, you know, you need a car, for sure. Uh, well, I don't know if there's not a train that goes to Viseu, but there might be. But anyway, you basically need a car. So there's that. That's definitely a real thing. Yeah. So my answer is Lisbon. Where were we? Just don't mind me checking this thing. So yeah, so we're talking a little bit about what goes into moving abroad, and we'll touch a little bit as well on how I don't really feel like I mean, sometimes it's not possible for some reason or another. I think a lot of the times adults feel like, oh, I can't go do that anymore. It's past my time. They don't want to start their lives over, right? And that's fine. Moving abroad is not necessarily cheap. You have to have enough de faro, realmente, no Algarve. Eu nunca passei muito tempo no Sul, infelizmente. Eu tenho ainda tenho que explorar o sul do país. E, na verdade, bastante do país, porque quando era estudante na faculdade não tinha tanto dinheiro e, aliás, tinha muito tempo livre, mas não tinha tanto dinheiro e então não podia aproveitar do meu tempo livre assim, tanto quanto queria. Mas como disse, eu vou partilhar o mapa convosco no link depois.
Um, I wonder if I couldn't edit that, but I don't know where that is in Steam Labs, so I'll look at it later. Yeah, so moving abroad is not it's not free, obviously. Nothing in life is free, as we all know very well, and Portuguese people know very well, especially. It's not exactly a rich country. Portuguese people, I do think, tend to think of their country as being more significantly poor than it is. I don't know, I have a background in Russian studies as well, so when it comes to poor countries, Portugal is richer than most of Eastern Europe still, so there's that. But that's neither here nor there. Moving abroad is not free. Nothing in life is free, but moving especially is not free. And moving is definitely pretty complicated in terms of you have to think about, you have stuff. Everybody has stuff. Does all of your stuff fit in one room? Or do you have a whole apartment of stuff? When you're trying to uproot your life and say, I'm going to take all of my stuff and put it in a different country, that is a really huge process. You have to learn what things in your life are essential that you cannot live without, and you have to learn that sometimes stuff is just stuff that you can sell or get rid of or donate. And that's a really big process of moving. I think that people get attached to the things that they have. I think people give a lot of sentimental value to the stuff that they own, the things that they have. And that, for some people, is a really big roadblock to moving. Whether that's moving house in some cases, but especially when it comes to moving abroad, because when you think about it, getting abroad itself is a big ordeal. You're getting on a plane. Well, you're getting, a visa, and you're getting on a plane, and you're going to a whole new place, and you have to navigate the waters of finding an apartment there or a room or what have you, and you have to pay for things and whatnot. But you're really doing a lot. There are a lot of different steps that go into, I want to change my life and send it somewhere else. And something as simple as stuff, your things that you own, can be kind of complicated. I mean, when I first went to Portugal, I did it on study abroad, of course. So I definitely didn't have all of my things in Europe. But I didn't even have most of my things because I didn't realize that I was going to be staying in Europe. And I actually made the choice to stay when I realized that I could. Just the light bulb went off, and I was like, I have to take advantage of this opportunity, and I did. But in terms of having my things, and really, when you try to make roots somewhere, stuff is a big part of that. Having your things with you wherever you are, in a way that can facilitate your life, whether that's documents, if you have your birth certificate, if you have immunization records, things like that. There are a lot of things that occupy space that you have to take into account when you're moving, and it can be more of a hurdle than you might realize. And a lot of people do realize, and it's a deterrent from actually living abroad. In my case, I didn't actually get all of my things from the United States until the third or fourth, I would say the fourth year of I think I got the last of my things from the United States the fourth or fifth year of my parents coming to visit Barcelona. So that's, many years, only a couple of years ago. And if you think about how that's the better part of a decade where I'm having my things between two countries that are so far apart, I mean, that you can ship things and you can do that way, but again, that costs money. So, let's get into the cost of it, because there are a lot of different factors that go into moving abroad. First, you have to want to move abroad, then you have to know where, and then you have to start to get the details in mind. How are you going to go about it?
can you apply for a job? Is that something that's open to you? Is it something that could be relatively easy? Does the country that you're looking to move to have a well-developed industry in your field, for example? Because some places, if you're in tech, you can pretty much live anywhere, for example. If you're in other professions, depending on the country, that country might have a greater need for people like you. There are a lot of different factors that sort of depend. And then all of the different steps of moving, whether it's booking a flight, flights are not necessarily cheap. Getting your visa might not be Portugal visa. I don't remember how much my initial visa was, but a visa is not necessarily cheap. It's not necessarily expensive either. I don't think I paid that much money for my Portuguese visa, but there are costs for getting. You have to get a passport, that costs money. You have to get a flight, that costs money. You have to get your visa, that costs money. You have to sort of have financial planning in place where you can support those costs, and not just sort of think, I'm going to hop on a plane and go, because you do have to take into account other things. If you want to take things in baggage instead of shipping them, shipping things will cost money, but taking things in baggage will also cost money, because you might not have everything that you want with you, or if you want to take everything in your bags, you're going to pay baggage fees on top of your flight costs. I mean, just talking about stuff and talking about costs, these are things that have a real impact in the actual process of moving. And I will translate all of that into Portuguese in just a second. But what are we saying here? I don't really need much. I'm very non-materialist. That's very good of you. I was like that for a very long time, and then now I have a whole apartment full of crap. Unfortunately. Excuse me. I mean, not unfortunate in the sense that I really like having an apartment, but just having a lot of stuff. Yeah. Portuguese people think that their country's poor and not that good, but I think it's pretty good. Yeah, I think Portugal is amazing, and I think a lot of Portuguese people are just frustrated with economic circumstances because they know that other countries have it a little bit better. But yeah. The question about where do I feel like it's easier to form relationships with people? I think that I have a very Portuguese approach in terms of my personality with building relationships with people. So I think that the United States is probably actually the hardest one of the three. I think Spanish people are the easiest, culturally speaking, to form relationships with. Americans are actually pretty difficult to form genuine friendships with. It's something that takes time and usually common interests and things. Like, it's hard to form spontaneous relationships with people in the United States. But I feel like from my experience in Portugal, in terms of people being a little bit reserved but open-minded with new people, I identify very much with that in Portugal, and I never had a problem with forming relationships with, making friendships and things like that with Brazilians and Portuguese people alike. Brazilians are a lot like Spanish people. Brazilians make quick and easy friends, and they'll drop you like a fly, just like that too. But that's okay. I mean, it's not a bad thing. It's just a cultural difference. Yeah, so that's my answer to that. O Paulo não é muito materialista. Eu era uma vez também não era assim tão materialista. Eu não sou materialista, mas tenho agora um apartamento cheio de coisas. E não me queixo por ter um apartamento, porque realmente eu gosto de ter um apartamento. Mas acontece que também se vai enchendo de coisas, que é bastante diferente do meu modo de vida de outrora. E Cintia Oliveira perguntou se eu acho mais fácil fazer relações com pessoas, fazer amizades com pessoas e tal, dos Estados Unidos, Espanha ou Portugal. Eu identifico-me bastante com Portugal nesse respeito. Eu acho que os americanos, na verdade, são os mais difíceis de fazer amizades reais, verdadeiras. Falta sempre um interesse em comum, algo que une. Fazer amizades espontâneas nos Estados Unidos é bastante difícil.
As pessoas são amigáveis, mas não são tão amigos. É complicado. É complicado. Nos Estados Unidos é complicado. Os espanhóis dos três são os mais fáceis porque há uma cultura de amizade mais fácil, mais extrovertida. E realmente os espanhóis são muito de convívio entre si. Um, mas é um pouco extrovertido a mais para mim. Eu identifico-me mais com o português mais reservado, mas com uma curiosidade mais genuína com o exterior também, os outros. Um, e nunca tive problemas em fazer amizades, relações com portugueses, brasileiros também. Brasileiros são como os espanhóis, são mais extrovertidos e de amizade mais fácil. Um, um, e é uma cultura diferente. Um, então, mas sempre me dei muito bem com brasileiros e portugueses também, de igual modo. E eu identifico-me mais com a forma portuguesa de fazer amizades e de ser, nesse respeito. Pedro, bem-vindo. Pedro Aguiar. I almost feel like I'm annoying the Americans while underestimating how Brazilians like me. I mean, you never know. I think everybody thinks that they're annoying to some extent, or they worry that they're annoying other people to some extent. That's just sort of human nature. Thought that you would answer USA, but that's interesting. And about the US, it's good to know. Yeah, Americans seem very. You would think that Americans are very, very easy to sort of make friends with, but I think Americans are quick to stop at a quick acquaintance. Americans will become acquainted with somebody very easily, sure, but Americans stop short of actually developing a friendship, is kind of the culture. So Americans will have their circle of friends, and be open to meeting new people, but they're not going to take actually getting to know new people to a friendship level without some level of sort of difficulty and some motive, usually, just culturally speaking. Os americanos são de conhecimento fácil, realmente fazer, dar a conhecer é fácil, gostam de conhecer pessoas, mas aprofundar esse conhecimento é um pouco mais complicado nos Estados Unidos. Não há uma cultura de continuar a amizade ou continuar o conhecimento para uma amizade assim tão fácil. Tem que haver algum motivo, normalmente, porque as pessoas geralmente têm os seus círculos mais fechados e não são necessariamente interessados em fazer amizades próximas, assim. As amizades próximas não são tão fáceis nos Estados Unidos. Yeah. Ok. Small talk, never big talk. Yes. Conversa fiada. Conversa profunda, não. Antes estava a contar algo que eu não traduzi para o português sobre os custos e grandes fatores que complicam a mudança para o estrangeiro, porque realmente muita gente que professa uma vontade de morar para o estrangeiro acha que não pode por vários motivos. Um dos motivos, enquanto adulto, é uma certa hesitação de largar tudo e a logística de largar tudo em termos do lado financeiro ou em termos de ter coisas. Enquanto adultos, temos coisas. Se tens muita coisa ou não em casa, é um fator real na mudança para o estrangeiro. Se queres já mudar de casa é uma tarefa complicada, mas mudar para outro país, atravessar um oceano, por exemplo, é complicado. É mais complicado ainda, porque vamos de avião, temos de enviar coisas ou não, e isso tudo tem um peso emocional quanto físico.
que temos que ter em mente para uma eventual mudança. Eu, por exemplo, eu sempre, de mais jovem, eu vivia de um quarto. Eu não tinha mais coisas. Tudo que eu tinha cabia num quarto só. E o meu quarto nos Estados Unidos tinha, não sei lá, 2 metros por 2 metros, algo assim. Era um quarto não muito grande. E todos os meus pertences cabiam nesse quarto. Agora eu tenho um apartamento cheio de coisas. Se eu fosse mudar para outro país, eu teria de, por exemplo, se me mudar para Portugal no futuro, eu vou ter que ligar para um transportista que consegue mudar mobília e tudo mais. Não é a mesma coisa. Agora, não tenho que arrumar uma mala com todos os meus pertences e ir de avião assim, mas tudo tem um custo. Tudo são fatores físicos, tipo bens materiais e financeiros. Porque temos que ter em mente, a passagem de avião não é grátis e, na verdade, para muita gente, a passagem de avião é um custo elevado. Dependendo da mudança também entre países europeus, esse custo é mais baixo. Agora, transatlântico é bastante mais caro. Em 2012, que foi há 10 anos, com custos mais baixos, eu nunca paguei menos que $1000 pela passagem para a Europa. Ida e volta, sim, mas só a ida não custava muito menos. O meu voo de ida só, em 2013, foi em torno de $1000. Algo assim, 1100, $1200. Ou seja, é um custo, é um grande custo. Tirar um visto tem custo, tudo tem custo. Ou seja, passagem tem custo. O visto tem custo. O visto talvez não seja o maior custo que vais ter. Há certos países que são mais caros, como que me dizem que os Estados Unidos são um pouco caros para tirar o visto. Algo como $200 ou algo assim. Não sei. Para quem precisa de um visto. Sei lá, outras taxas burocráticas na chegada no país. Se tiveres muitas coisas e quiseres ir com muita coisa na bagagem, em vez de mandar pelo correio ou frete internacional, por exemplo, isso também teria um custo elevado. Mas também de avião, na tua mala, tem um custo a mais, além da passagem, tudo tem custo. O elemento financeiro, eu acho que é o maior elemento em termos da mudança. Nada é grátis na vida, claramente, mas para fazer uma mudança, o elemento financeiro é o mais proibitivo, eu acho, em termos reais, é o elemento mais proibitivo para as pessoas, porque realmente é fácil ir estudar para um país, mas ter o dinheiro que sustenta a vida para pagar uma casa, para pagar a comida, para pagar as taxas e tudo isso, isso sim pode ser proibitivo. Embora muitas universidades tenham bolsas de estudante e esse tipo de coisa, já em si, programas em países como Portugal não são tão caros assim, mas tudo tem custo. E o fator financeiro realmente para muitos é proibitivo. Agora, adultos que já, por exemplo, têm uma carreira e por quem é só uma questão de largar tudo ou não querer necessariamente fazer isso, mas para quem já tem uma carreira, que já trabalha, já tem meios financeiros, isso talvez não seja tão complicado assim. Ou para quem já encontra um emprego e vai por motivos disso, isso já não é um fator tão relevante, mas é sempre um fator. O dinheiro que sustenta a vida deve considerar também a possibilidade de o imigrante demorar a conseguir um emprego.
Deve, sim. Sim, porque na entrada, se alguém for para um país, podemos ir para um país sem ter emprego e sem necessariamente pretender estudar ou tirar um visto assim. E muita gente faz isso. Muita gente vai, especialmente no caso de Portugal, um, muita gente faz isso e pode demorar alguns meses. Tens de ter dinheiro para sustentar a vida durante alguns meses, de qualquer jeito. Se conheces alguém com quem podes ficar e não ter que pagar uma renda mensal, assim, e só pagar a comida ou as coisas da vida, assim, então é um pouco mais fácil. Isso pode afetar a escolha de país, isso pode, ou seja, a escolha de sítio pode ser afetado por isso. Isso é um custo que temos que ter em mente, porque não podemos ir sem nada. É preciso ter algum meio financeiro. Um, e realmente pode ser um fator para quem sai do país sem ter planos. Um, é algo para ter em mente. É preciso considerar, ter em consideração um, para o imigrante também. Também faz parte do fator financeiro. Porque, por exemplo, em Portugal conheço bastante gente que foi do Brasil para Portugal, que em média demora uns 4 a 6 meses para encontrar um trabalho para começar e depois enraizar-se e começar a pagar as dívidas acumuladas desse período. Porque muita gente vai na dívida, vai com o cartão de crédito e no futuro as coisas se resolvem ou algo assim, mas com certeza não é a forma mais responsável, mas é uma forma de fazer. Mas isso, sim, é uma consideração, sem dúvida. Um, there was a question of the money that you need to live on, whether that should be taken into consideration for an immigrant who is going somewhere and looking for a job. So if you're going to another country and you want to live abroad and you don't have a plan to study or something, with the potential of grants or things, then you do have to factor in having enough money to, whether you have to pay rent to someone or if you're staying with people you don't pay rent to, you still have to eat food and keep yourself alive. You still have other costs that life is going to have. I mean, life is just expensive. There will always be things that come up and you need to have that in mind. So the financial part of things is one of the I would say that the finances of moving are probably the most prohibitive part of moving abroad for most people, just because having the money up front to do so can be it can be a hurdle. It can be complicated to save the amount of money that you need to live on for a while. I will talk to you guys about how I did that in Portugal too. Actually, já vou vos contar como fiz isso em Portugal e o que aconteceu para ser uma realidade para mim. Também, já explico isso. But yeah, so I think that's something that you have to take into account. I know a lot of people who, like especially Brazilians who went to Portugal without a plan really and just wanted to leave the country and did. And so going without no job, no education or whatever, taking, I would say on average 4 to 6 months to establish themselves, actually find a job, and then start to pay back the cost of that period where they were looking and just sort of existing. And a lot of people do that just by taking on debt. They go with a credit card and a dream, which is not necessarily the most financially responsible way of doing that, but it is a way that people do that, and they just leave things to fate.
So it is something to take into account for sure. The financial aspect is definitely something, and there are ways of making it happen cheaper. Even things like, do you know people you can stay with, will factor into where you're choosing to live. Your choices of where you're going to go might be more limited if you have to go somewhere where you're also having to pay rent because you don't know people. And of course, many people will want to go places where they know people anyway because that's human nature. But that's definitely another factor. And that can factor into the stuff that you have. So you might have a lot of stuff, and you might not be able to take all of your stuff and just shove it in your friend's room for 6 months. Maybe not. You might have to pay for storage. These are things that, your physical and material life is a really big factor in terms of moving. But I think it is the less important one. But it is something that you have to take into account. Like, can you really live without your things? Eu passei a maior parte de uma década sem todas as minhas coisas. Tudo que eu tenho aqui dos Estados Unidos, que veio dos Estados Unidos, demorou até a quarta ou quinta, algo assim. Quarta ou quinta visita dos meus pais a Barcelona, que então já é depois de eu morar em Lisboa. Isso demorou horrores, então. Eu só tenho essas coisas há um par de anos. Então, eu consigo eu consigo viver a vida sem tudo que é meu, mas muita gente não tem essa capacidade, por exemplo. É uma coisa a ter em consideração. Talvez vás a um país ou uma região, um sítio onde não tens a possibilidade de substituir o que tens e precisas das tuas coisas, sei lá. Mas é um fator. So I guess I'll talk a little bit about how the financial part of that, because I talked about my stuff and the actual material part of moving, where life is complicated to move, and moving your stuff is complicated, and just deciding it is complicated. But that's fine. Where you choose to move, I think, is sort of the least interesting part of it, because once you choose a place, you just have to. There's so many things you have to set in motion, which are not necessarily in a bad way, but it's just that it happens, it exists. Choosing where you want to move will depend on your cultural affinities and like who you know and what you're interested in, and that's normal and fine. Também digo que para onde queres ir é se calhar o fator menos interessante. Isso vai depender de quem conheces, vai depender dos teus interesses culturais e tal, mas há toda uma série de coisas que precisam de ir em andamento para fazer com que seja uma realidade depois, que essa escolha talvez não seja tão aliás, é importante, mas talvez não seja tão interessante assim. Na verdade, o que vem depois é mais interessante e é diferente. No, I will get back to you all. Okay, what do we have here? Talvez eu deva começar a guardar dinheiro. Guardar o dinheiro é importante. Sim, devias. Já que vai demorar até que eu possa fazer o intercâmbio. Guardar o dinheiro é um bom conselho. Se tiveres a capacidade de guardar dinheiro, aconselho fazer isso, porque no futuro podes aplicar esse dinheiro a algo do teu interesse. Do my parents visit me frequently or not? Os visitas contatam mais por via online. Eu, desde 2013, não vou aos Estados Unidos, não pretendo voltar tão cedo assim, se é que eu volto. Os meus pais visitam-me com a frequência de uma vez por ano. Cada ano vêm aqui a Barcelona passar mais ou menos um mês, 3 semanas.
Então vejo eles em pessoa, assim, uma vez por ano. Que também é bom, mas a minha mãe tem WhatsApp e eu falo com ela cada dia. Os dois têm WhatsApp, mas eu falo mais com ela. Um, eu falo com ela cada dia, eu sei de tudo que está a acontecer na vida dela. Ela manda fotos de tudo. Da sua cadela nova que tem, da casa e das coisas que está a fazer e tal, e a coisa. Eu tenho contacto regular com os pais, com a família e com os amigos dos Estados Unidos também. Então, eu não ir não se posa, não é uma grande. Não é um grande incómodo na minha vida. My parents visit about once a year, and my mother has, well, my mother, I talk to my mother more. And my mother has WhatsApp, and I talk to her every day, and she sends me photos of her new dog and the things she's doing in the house and other things like that. I keep up with my friends in the United States that same way. So me not going, I haven't been to the United States since 2013. So in all of this decade that I've lived in Europe now, I've not been to the United States in 9 years. It's really more like 8.5, but I haven't been to the United States since 2013, and I don't know when I will go back, if I will go back. And yeah, so, but that's not a problem. I get to see my family. They come visit once they spend a month or two, or not two, but they spend 3 weeks or a month in Europe. And that's great, but I also talk to them every day on, like, my phone. Yeah, and that's wonderful. He refuses to come back to us. That's my behavior towards my mother's thoughts about going back to Angola. I really don't want it. Yeah, I think everybody has certain. I think people tend to either really love their place of origin or they really sort of want to get out and want nothing to do with it. And I happen to be in the latter camp. And that's normal. That's normal. I don't have a lot to add to that. But I think that's something that I observe a lot. Eu acho que as pessoas são do tipo, ou gostam muito do país, do local de origem, ou não querem absolutamente nada a ver com isso. Eu sou deste último. Realmente, no último caso, não tenho muito a acrescentar, mas eu sou assim, eu não tenho muito interesse aos Estados Unidos, nos Estados Unidos, quero dizer, e não tenho interesse em ir aos Estados Unidos, porque eu já conheço o que tinha interesse em conhecer, na grande maioria. Faltam alguns sítios nos Estados Unidos, mas eu não sou desesperado por conhecê-los. There are some places in the United States that I don't know, haven't been to, but like I'm not desperate to go visit them. Otherwise, I basically have been to all the places that I wanted to go to in the US, and know them pretty well, so. Mas é isso, eu acho que as pessoas são assim, eu não tenho muito a acrescentar, mas eu acho que as pessoas tendem a ser assim. Dificilmente alguém é neutro quanto ao país ou à região ou local de origem, eu acho. Okay, let's talk about how I paid for living abroad as a teenager, early 20s person going abroad, because that's, I think, a big factor. When I did my study abroad program, and this is why I say that living abroad is pretty easy when you're a student for a lot of reasons. And one of those big reasons is that financing your life as a student is generally significantly easier, which can help give you a cushion for making choices in your life that can help push you into work or do other things that will help you sustain your life. Going as somebody who is not in school is maybe not necessarily going to be the easiest way of going about that. That doesn't mean that you can't, but it just means that it might not be as convenient and easy. But I find that if you're in school
it's a lot easier to have financing in some way or form. Of course, if you have a job offer and you're moving abroad on a job, then that's different. And they're generally speaking paying for those things, and that's not relevant. In my case, I actually went abroad while I was still in university. So I went on a program, like I said, I went on a program that was a transatlantic study abroad program between 3 universities. It was a partnership program that had a grant, and it had a grant that covered the living expenses of something like 5 months. So the idea was that the program would end, except that then after the study abroad program ended, I just decided to stay in Portugal. But I did end up having to go back to the United States to finish my degree, obviously. So my pauses in the United States, in the last 10 years, I've spent time in the United States for 1 semester, finishing my undergrad degree, and I spent 2 months in the summer of 2013 in the US, and that's the only time I've been in the United States since then. So to give you an idea of what my 10 years in Europe looks like, I really have been in Europe for the vast majority of that time. I have not gone back to the United States for really any amount of that, any appreciable amount of that. But, so every university works a little bit differently. In the United States, student loans are a real thing. Lots of people have student loans. I did student loans for part of my study abroad so that I would have extra sort of money to pay for certain fees and things. Students can take out loans in the United States. It's not the sexiest option. It's not the most attractive option, because it is debt, but it is an option for financing your initial time, at least, while you're studying. And then you can think about, while you're studying, when you know the country a little bit better, you can, once you've gotten your roots a little bit, you can look for work, casual work, part-time work, or even full-time, but you can look for work and start paying for your life abroad in that way, and sort of just turn it into like just living life. That's an option. That's a very realistic option. That's something that I know a lot of people who have done, and that's how a lot of people make the transition from just studying and being temporary somewhere and actually living somewhere. Is they will finance it. If they're lucky, you can get a scholarship. If not, you maybe have student loans or something, and then you leave it so that you just get there. Just the important part is just getting there for a lot of people. And I did that. That was the route that I took. I had a grant for my first program. So me moving to Portugal was it was just sort of like, I'll be honest and say that it was really very much, I was in the right place at the right time, because my program really was from converting debt into foreign currency. It depends entirely on where you're making your money and how that money translates to being able to pay for expenses in your home currency. So that's very dependent on where you're moving from and where you're moving to. In my case, it's not relevant because I make money from I make some money in Europe in euros, but I make most of my money from American companies in dollars. So my debt is in dollars, and I just don't think about it. It just exists, and it's just a normal part of life. And that's American student loan. That is just it's a story for another day. But if you are indebted in one currency, so basically, for example, if we're taking Brazilians and you're thinking about moving abroad and you are indebted in Brazilian reais, but you're going to Europe and you're making money in euros, the euro is worth, I'll actually tell you the market rate right now. The market rate of the euro right now is 5 reais and 98 cents. Or in other words, 6 for every euro,
you get 6 reais. So if you're earning money in euros, it's significantly easier to pay your debts in reais. But if you were a European going to Brazil for some reason and earning money in reais, then it would be a lot harder to pay off your debts and you'd have to make a lot more money. It just is entirely context dependent on where you're going from and to. And yeah, my program was very much right place, right time, a whole lot of luck. It really just fell into my lap, and I just had to say yes, and I did. I was taking so I'll take it 2 steps, and then I'll translate all of this in just a minute. But so those of you who've followed my channel, followed the lives, been present for the lives, or know me in general, know that in undergrad, I did political science was one of my majors. So I was in a political science class, and the professor was the coordinator of the program. And they actually didn't have that much interest in the program, so I was pretty much automatically guaranteed a spot to Lisbon. I chose Lisbon instead of Germany because in Germany the classes would have been in German, and I don't speak German. So I chose Lisbon, and it was just the adventure basically started there. So that program happened to have a grant, and so I got my start in Lisbon with a grant that paid for my living expenses, and it covered my living expenses for the first 5 months. And then I had money left over because I'm financially prudent, but also I had some money as well from student loans that helped with another couple of months that I stayed after the technical ending period. And then that also helped with paying for fees for my Portuguese classes that I did at the beginning of 2013 for a semester and through the summer, and also that pushed me into continuing along in my master's degree. So really what it was is I found the way through student financing to go, and then going and being there got me started, and the decision kind of was made for me because it was an opportunity that I would stay. Ok, agora em português eu já vou voltar a tudo. A primeira pergunta foi relativamente a dívidas numa moeda estrangeira. Depende inteiramente dos países, do país de origem e o país de destino. Ou seja, no exemplo de um brasileiro, ter dívidas em reais e ter que pagar dívidas com moeda estrangeira, na verdade, muitas vezes é muito mais fácil, porque pagar dívidas, o euro agora está a 6... 1 euro equivale a 6 reais. Ou seja, ganhar dinheiro em euros ajuda muito a pagar dívidas no Brasil, porque o dinheiro vale muito mais, mas o contrário não seria o mesmo caso. Então, isso é completamente dependente dos países. Muitos brasileiros vêm para a Europa justamente por causa disso, porque conseguem ganhar dinheiro em euros. Conheço muita gente que ajuda a família com o que aqui não é muito, mas no Brasil vai bastante mais longe. Conheço muita gente, por exemplo, que manda 100 euros, 200 euros por mês ao Brasil, porque no Brasil é bastante dinheiro, mas que aqui muitíssimo dinheiro tampouco é. No meu caso, por exemplo, financiamento universitário nos Estados Unidos é toda uma coisa, e dívidas universitárias é todo um sistema financeiro nos Estados Unidos, e isso também pode ter alguma relevância na questão de ir morar para um país. Os estudantes podem ter mais facilidade de morar no estrangeiro por causa de financiamento, porque é bastante fácil na universidade de tirar dívidas, mas de ter financiamento de algum jeito ou outro. Nos Estados Unidos, eu conheço o caso dos Estados Unidos, financiamento
em formas de empréstimos é bastante fácil. Agora, também existem bolsas de estudos. Os brasileiros têm várias opções de bolsas de estudos. Não sei agora quanto com as políticas dos últimos anos, mas bolsas de estudos são sempre uma opção. E eu também eu tive uma bolsa de estudos no meu intercâmbio, que foi o que me deu entrada. Isso deu-me entrada no intercâmbio e, na verdade, na minha mudança, porque isso veio a ser a minha mudança para Portugal. Porque eu já, uma vez lá, eu já percebi uma oportunidade e aproveitei tirei proveito da oportunidade, realmente, para dizer a verdade. É possível pagar a dívida de dentro de outro país? Sim. Hoje em dia as barreiras financeiras entre países são bastante baixas. É muito fácil transferir o dinheiro entre países, especialmente países que têm muitos imigrantes. Normalmente têm sistemas bastante mais facilitados de enviar e receber dinheiro, redes que facilitam isso, ou bem os grandes serviços que existem para facilitar isso, geralmente incluem esses países sem grandes taxas. Mas transferir dinheiro entre países hoje em dia é questão de segundos, em muitos casos. É fácil e não há grandes problemas em fazer isso. Pagar dívidas no estrangeiro não é necessariamente algo complicado. Depende simplesmente das moedas e o câmbio. Agora, então, sim, a questão financeira é sempre a questão mais relevante. Muita gente não tem muito dinheiro, então mudar-se para outro país requer poupanças. Tens de poupar dinheiro, economizar dinheiro e realmente ter em conta os custos de vida. Já vos conto a minha situação, que foi, basicamente, eu estive no lugar certo, no momento certo, e foi-me dada uma oportunidade de ouro. Eu simplesmente tive que aceitá-la. Tão simples quanto isso. Foi bastante sorte no meu caso. Eu tive bastante sorte em ter a oportunidade de ir a Portugal, que tive. Para quem não sabe ainda, não me conhece tão bem, que não tem visto as outras lives ou sei lá, que não me conhece de outra forma, eu fui de início a Portugal por causa de um intercâmbio. Na faculdade, uma das minhas especializações foi Ciências Políticas. Eu tinha uma aula de alguma coisa em Ciências Políticas e o professor era coordenador do programa de intercâmbio, que foi um programa, um intercâmbio transatlântico entre 3 universidades, em parceria entre elas. Entre a minha, uma em Boston e outra. Não, 4 universidades. A minha, uma em Boston, a Universidade Católica em Lisboa e também uma universidade na Alemanha, na cidade de Trier. Então, já começou assim. Não houve, na verdade, nessa época não houve grande interesse, porque Portugal não era tão interessante assim e para estudar na Alemanha era preciso saber falar alemão. Pouca gente lá sabe falar alemão. Eu tampouco. Então não era uma opção viável para mim. Mas eu queria morar na Europa a todo custo, então optei por Portugal porque podia ser uma aventura. Por que não? Optei por Portugal e foi basicamente automático para mim. Fui aceito no programa sem cash. E começou todo o processo de ganhar
a bolsa de estudos. Um, Foi fácil e também tive um pouco de suplementação com empréstimos normais, empréstimos universitários que nos Estados Unidos. Os americanos já sabem, mas para quem é de fora é algo bastante esquisito, na verdade. Mas enfim, fez parte disso. E a nossa bolsa de estudos foi de 5 meses, que cobria 5 meses de custos de vida em Lisboa. E Lisboa tem um custo de vida bastante baixo, ou tinha. As rendas em Lisboa já subiram, já inflaram bastante nos últimos anos, mas ainda assim Lisboa não é uma cidade tão cara para se viver. Realmente viver em Lisboa não se põe uma grande despesa na vida, especialmente comparado com outras cidades, especialmente nos Estados Unidos. Mas outras cidades como Londres, pessoas de Londres ou Paris ou outras partes do mundo, do Ocidente, sempre acham que Portugal é muito barato porque, em comparação, é barato. Então, a bolsa cobria 5 meses de estudos, eu fiquei mais um mês ou dois, e com um pouco mais de dinheiro que eu tinha de outras coisas, que foi para pagar taxas e suplementar os custos de vida, assim. Então, o meu percurso foi, de início, dar uma entrada universitária com financiamento universitário, com uma combinação de uma bolsa e empréstimos. E no meu caso, pagar dívidas nos Estados Unidos eu não tenho grandes problemas porque ganho algum dinheiro ou outro em euros, aqui localmente, sim, mas eu trabalho em boa parte em dólares, seja com empresas americanas ou com particulares, e esse dinheiro depois vai para a minha conta em dólares e é assim. É fácil. Então, para mim, a questão da moeda não é um grande fator, mas o euro é mais forte que o dólar, então se eu ganhasse mais em euros, até seria um pouco mais vantajoso. Infelizmente não ganho. Eu não ganho principalmente em euros. Seria bom, mas não é o meu caso. Mas dei entrada de forma financeira com financiamento universitário. E essa foi a minha entrada. Muita gente tem oportunidades através do trabalho, tipo, por meio do trabalho, tipo, o trabalho custeia a mudança ou algo assim. Eu conheço muita gente que vai só com cartão de crédito e tenta a sorte, que não é exatamente prudente. O mais prudente seria o que eu fiz em seguida, que eu já vos conto. Do I see different levels of treatment of me and other immigrants, especially people of color in Spain? I don't know a lot of. Well, actually, I do. I definitely think that people treat me like just a generic European in general. Like, people don't think of me as being. I think people think of me being foreign in a very different way in Spain than they do when they see Latin Americans. And this is just the absolute truth. Europeans see brown immigrants, Latin Americans who are not European presenting. Your Latin Americans who are white probably have a similar experience to me. But in terms of Latin Americans who are not white, not basically European descended and look European, I would say have a very different experience as an immigrant than someone who is white and looks, someone like me who looks just generically European. So people here, especially because I'm good with languages and speak good Spanish and good Catalan, people just treat me like any old European, and it's not. I've never had any kind of xenophobia directed my way. I've never had any Spanish people look at me sideways. I'm recognizably foreign to them. I don't look Spanish. So based on my appearance, people will sometimes just assume that I'm a tourist and try to just speak English with me, but I've never had any problems of any kind of hassle
or issues like that. And that is a very different experience and privilege than people who come from Latin America and look visibly different. There are even, I mean, there are African immigrants here as well, um, and their situation is different. And I definitely would say that there is a difference. And you know, I think everywhere in Europe has a certain level of xenophobia and racism to it, which is, frankly, it sucks. And Europeans like to kid themselves and think that they don't have that, but it exists. And I know from personal experience, just with friends who came from, like, especially from Brazil, that they often will have different experiences with that. Sometimes people can express xenophobia for whatever reason. So yeah, I would say that there is a difference. Boa noite, Graça, e obrigado por teres votado. Só chegou agora. Yes, today was Portuguese election day, so if you're Portuguese and you're watching, I hope you went and voted. Shame on you if you didn't. But Portugal had general elections today, or is having general elections. I mean, I think it closed by now. But yes, and so everybody was voting, which is, I think, why most of the Europeans are not in the chat tonight, which I didn't think about before I decided on the day and time. But my bad. Yeah. So yeah. Boa noite, Graça. Obrigado por teres votado. Hoje sim foi dia das eleições gerais em Portugal. Então, aos portugueses, espero que tenham votado. É importante. Realmente. E eu acho uma vergonha não teres votado, para quem não tenha votado. O Bolsonaro de Portugal é uma pessoa que se chama André Ventura, do Partido Chega. Eu não vou falar absolutamente mais nada sobre isso. Enfim, para responder à Cíntia em português também, que me perguntou se eu vejo diferentes níveis de tratamento entre uma pessoa como eu, que é branco e que parece genericamente europeu, e pessoas que não são, pessoas latino-americanas ou pessoas africanas também, por exemplo. Eu vejo uma diferença. Vejo uma diferença, sim. É uma diferença real. Existe xenofobia e racismo na Europa, em todos os países, embora frequentes vezes as pessoas não queiram ver que existe. Mas eu diria que o tratamento entre mim e outra pessoa que não se apresenta assim do meu jeito, existe uma diferença. Eu podia contar histórias anedóticas, mas basta dizer que existe. Eu não tenho tempo para contar tudo sobre isso, mas existe. Eu noto a diferença, noto o meu privilégio de ser genericamente europeu em aparência e não sofrer de xenofobia, além de que os espanhóis me dão como turista e, portanto, tentam falar inglês comigo. Mas, sim, existe um tratamento diferente em boa parte dos casos. Bem-vindos à Tocando Monarquista. Olá, sim, estamos agora há 2h30, mas nunca é tarde. Bem-vindo David Renault, e bem-vindo Cauê. Welcome to my life. Chega só pelo nome do partido, já dá para ter noção. Pois é. O cabelo, cortei o cabelo há uma semana. O cabelo é cabelo, não. O cabelo é sempre uma frustração para mim. Eu não tenho cabelo bom. Eu não tenho essa genética.
Mas eu faço o que eu posso com esse cabelo. Enfim. Yeah, I was not blessed with good hair genes. I don't have good hair. And I don't, it's just a constant source of frustration for me. But you know what? We just make our do. We make do with it, what we've got. Mexino a fogueira. O voto é opcional. Sim, Paulo, o voto é opcional. Na maioria dos países do mundo, o voto é opcional. Há alguns países europeus, nomeadamente a Grécia, em que o voto não é. Em que o voto é obrigatório, mas na esmagadora maioria de países o voto não é obrigatório. O Brasil é especial. My pictures on Instagram the other day. Oh, my blast from the past photos. Yeah, I did. For those of you who are joining now, I a few days ago posted a whole series of stories on Instagram with a photo or a few photos from each year that I have been living abroad, and certainly my hair has been through a journey. And that's how I'll put it. Yeah, meu cabelo já passou por várias aventuras, digamos assim. At least I have a good hairline. I'm glad you think it's a good hairline. I have a cowlick on my hairline, so I mean, yeah. Sou novo por aqui, vejo alguns vídeos teus aqui no YouTube, mas não sou tão frequente. Está morando na Espanha faz tempo? Sim, desde 2015 basicamente eu moro em Barcelona. Exactly. Sim, eu moro em Barcelona, que é uma cidade espanhola, na região de Catalunha. Em Angola o voto também é obrigatório. Interessante, eu não sabia. Aprende-se uma coisa nova a cada dia. I didn't know that the vote was I didn't know that it was required to vote in Angola either. Sim, sim. Essa pessoa, em referência, é tudo que a Graça diz. É uma pessoa infeliz, é um partido infeliz. E esperemos que não vá muito longe. Sim, Kawhi tem toda a razão. Também. O que é que eu estava a dizer? Não sei. Sim, eu moro em. It's also mandatory in Belgium. I didn't know that either. I know in France, United Kingdom, Germany, it's not. It is in Greece. I guess in Belgium as well. I don't know of other places where it's mandatory. Or I'm not 100% sure. Yeah, I'm not 100% sure, but eu não sabia que na Bélgica também é obrigatório votar, mas eu sei que no Reino Unido, França, Alemanha não é. Não tenho constância dos outros países europeus, quer dizer. What was I talking about before this? I got off track. Antes das pessoas virem, eu estava a contar um pouco sobre a minha experiência de financiar a mudança. Porque hoje o tema é falar sobre mudanças para o estrangeiro. No meu caso é dos Estados Unidos para a Europa, a Península Ibérica, Portugal e Espanha. E os grandes fatores que contribuem a isso. Já contei como da entrada em Portugal e realmente isso facilitou muita coisa. Essa entrada que eu dei em Portugal, o dinheiro a mais que eu recebi de empréstimos além da bolsa foi
foi o que pagou o curso, que eu fiz um curso de língua portuguesa na Faculdade de Letras em Lisboa. Eu fiz 2 semestres. Sim? Sim. Em 2013. Obrigado, Pedro. Obrigado por teres vindo e o vídeo fica disponível em YouTube depois se quiseres ver. Obrigado por teres vindo. Tchau, tchau. Yes, moving abroad is expensive, but very worth it. And it is expensive. There are a lot of costs that go into it. Women's suffrage. Such a tricky sound. I'm all kinds of space cadet right now. Okay, yes, it's well, as a native speaker, women's suffrage is not a very complicated word to say, but that's just me. Ok, sim, eu estive a contar esse processo. Sim, paguei o curso na Faculdade de Letras. Eu fiz o curso na Faculdade de Letras em 2013. Na verdade, foi durante todo o ano. Mas o curso de língua portuguesa para estrangeiros não é tão barato assim, mas é um curso completo. É um curso a tempo completo e foi suficiente para renovar o visto. Então foi por isso que eu fiz a assinatura, que eu fiz a inscrição, a matrícula. Essa é a palavra. Fiz a matrícula nesse curso logo em seguida, quando me dei conta que podia renovar a residência com isso. E foi através disso que eu fiquei em Portugal. E na verdade foi nesse momento que eu descobri que eu ia, na verdade, que a vida ia, na verdade, mudar por completo, que eu ia ficar na Europa. Foi por causa disso, porque eu liguei todos os pontos e descobri que foi possível e tinha uma oportunidade a não perder. Então foi isso. Então, foi nesse momento que eu paguei o curso para voltar. Eu já tinha planos para voltar, e é por causa disso que eu digo que eu comecei a morar na Europa em 2012, porque realmente a decisão já foi feita, já estava em andamento. Só me faltava voltar aos Estados Unidos para fazer o último semestre da faculdade, da licenciatura, e também trabalhar um pouco para ganhar o dinheiro que me sustentava. E foi assim que eu paguei a primeira metade de 2013. Foi com o dinheiro que eu poupei ao longo dos meses do semestre. Eu trabalhei na universidade, no call center. Call center em Portugal é algo incrivelmente comum, que dá muito emprego, de pobríssima qualidade. Já trabalhei nisso. É um trabalho horrível, mas é um trabalho. Eu fiz isso na minha universidade. Pedíamos doações à universidade. Um trabalho mal remunerado e na verdade bastante chato, mas trabalhei para ganhar dinheiro para sustentar a minha vida aqui na Europa, e ao longo de 4 meses mais ou menos eu economizei todo o dinheiro que eu precisava para essa primeira metade de 2013 e resultou. Eu poupei $3,000 ou algo assim, e foi o suficiente para viver, para pagar a renda, para comprar comida e viver a vida. E essa é uma das opções mais realistas, é começar a ter um plano e começar a economizar, poupar dinheiro para depois aplicar na mudança. E isso pode demorar muito tempo ou pode demorar pouco tempo, depende da tua situação, depende do teu trabalho, depende da tua capacidade a mais para poupar dinheiro. Em Portugal podes trabalhar à vontade, mas não pode ser em horário completo, que
interferia com os estudos. Ou seja, se tens residência de estudante, podes trabalhar a tempo parcial. Mas depende do país. Em Portugal é assim, é tempo parcial, mas também podes depois, se tiveres uma oferta de um emprego a tempo completo, podes mudar o visto, podes mudar a residência para a residência de trabalhador e continuar os estudos na mesma. Portugal é bastante fácil com isso. Portugal não complica a vida dos imigrantes a esse respeito. Basta só ter as condições que não te denegam absolutamente nada por causa do sistema legal que tem. E isso é uma grande vantagem de Portugal e foi, para mim, foi uma benção, eu diria, porque realmente facilitou muito. Não sei se, eu não sei se há uma percentagem estritamente estabelecida em Portugal, mas eu teria de ver, não tenho toda a certeza, mas não pode ser a tempo completo. Só não pode ser a tempo que ia interferir com o tempo dos estudos. Ok. Como falante nativo, eu não consigo falar três tigres tristes. Eu também. Três tigres tristes. Rapidamente. Rapidamente eu também não. Trava-língua. Em Portugal as pessoas vão votar porque é um dever. Sim, em Portugal o voto não é obrigatório e há muita abstenção. Infelizmente. Eu acho muito infeliz que haja tanta abstenção em Portugal. Mas é o que é. No Brasil também há muito call center, sim. Com certeza, sim. A renda por aqui era um pouco mais barato naquela. Sim. As rendas, os quartos e os apartamentos em si, os apartamentos completos, eram mais baratos nessa época, em 2013, 2012. Mas a diferença não é tão grande assim. Claro que a diferença entre 300 euros por mês por um quarto e 350 ou 400 euros é uma diferença apreciável, sim, e faz peso nas calculações, mas no grande esquema das coisas também não é tanto dinheiro assim. Especialmente se tivermos que economizar um pouco mais, sempre se dá um jeito de deixar de lado um pouco, de poupar um pouco para poder depois ter o suficiente no fim do mês. É só um cálculo a fazer. Talvez economizas noutras coisas enquanto estiveres aqui ou algo assim. Mas os custos são um pouco mais pouco mais altos. Realmente há um pouco de inflação nos custos, principalmente da habitação. Aliás, o custo das coisas em geral, tipo no supermercado, não é tão diferente assim. Agora no último ano, agora com a crise económica e tal, a inflação agora. Sim, mas o custo das coisas, sim. A habitação custa mais, sem dúvida. Do resto, não. Yeah, a good question actually was whether things like rent costs more than it did in 2013. Yeah, in Lisbon especially, particularly, rents were cheaper whether you were renting a room or an apartment in 2012, 2013, for sure. Without question. But they're not, I mean, they're more expensive now, for sure. I mean, it's without question. But they're not that dramatically more. It's still a notable difference between paying something like 300. I always pay 300. Eu sempre paguei 300 euros. Sempre. Pelo quarto. Pelos quartos, porque eu morei em vários quartos em Lisboa. Eu troquei de quarto, troquei de casa várias vezes em Lisboa. Realmente. Já vos conto que eu morei
Olha, em Lisboa eu já morei no Rato, em Penha de França, no Intendente, em São Sebastião, na frente dos jardins do Gulbenkian, ahm, no Saldanha, na Alameda, que mais? Acho que é isso. Já disse no Rato? No Rato. Eu já morei por vários sítios na cidade. E o melhor entre os sítios, entre os apartamentos em que morei foi. A localização melhor foi Alameda. Eu gostei mais dessa localização, mas Arroios, desde então, a estação de metro Arroios já fechou e não há perspectiva de que abre de volta um, por bastante tempo. As obras estão muito demoradas. Yeah, I've lived all over Lisbon. I've lived in Rato, Penha de França, São Sebastião, right in front of the Gulbenkian Gardens, Saldanha, Alameda, Intendente. I've lived all over Lisbon. Yeah, so rents, the difference between paying 300 euros a month or 350 or 400, sure, it's an appreciable difference, but in the grand scheme of things, it's not the most fundamentally dramatic or important difference that there might possibly be. It's doable. Yeah, I mean, if it might factor into your savings if you're saving to move, and it might just be something where you shuffle around your budget. But it's not. I mean, and other things are not more expensive now than they were. Really, like things at the supermarket are not significantly more expensive. Although in the last year we've had inflation, unfortunately, because of all the economic situation going on. But that's a thing. Caça Portugal dá boas informações sobre isso. Sim. Quais palavras da língua portuguesa que eu acho mais bonitas? Eu teria de pensar, eu não sei. Eu gosto da forma como o português realiza sons nasais, por exemplo. How much do I pay for my rent in Barcelona? I pay about I pay 780 euros a month, give or take. Which is extremely cheap for Barcelona. A pergunta foi quanto eu pago de renda aqui em Barcelona. Eu pago uma renda bastante barata aqui em Barcelona, porque eu aproveitei de uma oportunidade com a baixada de preços na crise, por causa da pandemia. Eu pago em torno de 780 por mês. Que, na verdade, para Barcelona é super barato. Eu tenho 55 metros quadrados. My apartment's 55 square meters, give or take. Let me respond to something from my mother really quick. 705 é pouco, é muito pouco. É bastante barato. Pensei que seria mais. Sim, Barcelona, entre Lisboa e Barcelona, Lisboa é mais barata que Barcelona ainda, mas Lisboa já tem vindo a igualar o nível de rendas. O preço por metro quadrado é um pouco mais baixo ainda em Lisboa. O preço médio, eu diria que o preço médio por metro quadrado em Barcelona ronda os 15 euros por metro quadrado, mais ou menos. Algo assim. Em Lisboa são algo como 11, 12 em Lisboa. So between Barcelona and Lisbon, Barcelona is still more expensive, but Lisbon has kind of come to be closer to it. It's gotten a little bit more equal.
so in the average price in Barcelona, I think, is around 15 euros per square meter, and then I think in Lisbon it's 11 or 12, but I'm not 100% sure. I actually just read something about this. I think it's like 11 or 12 or so in Lisbon, so it's not quite the same, but it's close. Okay. Important texts responded to. Now I can get back to what I was saying. Oh, and I was asked what are the words that I think that are the most beautiful in Portuguese. Can't think of anything off the top of my head, but I would say that the way that Portuguese um, I like the way that Portuguese handles nasal vowels, and I think that nasal vowels in Portuguese are very appealing to the ears. They sound quite nice. A língua sarda não conheço muito bem, mas não acho tão parecido com catalão nem português. É bastante diferente dos dois. Mas é interessante. Eu gosto das línguas regionais de forma geral. Línguas minorizadas também, digamos assim. Eu acho interessante. É dorme. Dorme. I don't know how you would say that. Eu não faço noção de dorme. Enfim. Ok. O que é que eu estava a contar? So I worked. Yes. Então, já contei em português. I worked the last semester, so que eu falei em português primeiro. My time coming back to Portugal was financed not by student loans, but actually by I worked. And I worked for 4 months or so while I was spending my last semester in undergrad. And I worked in undergrad and spent my last semester working. I worked in a call center, which is awful work. And there are a lot of call centers in Portugal, and they employ a lot of people in Portugal, and it sucks. But it is what it is. I worked at the call center at my university, and we asked for donations from the alumni there. And I spent like 4 months saving money doing that. And so when I was doing that, I was able to save enough money to pay for my first half of the year in 2013. Keeping in mind that in 2012, while I was still in Lisbon, I used the extra money that I had to register for the Portuguese classes at the Faculdade de Letras. At Faculdade de Letras, the Portuguese for foreigners classes are not cheap, but they are complete full-time courses, and so they allow you to extend your residence. And so because I had that opportunity, I kind of connected all the dots and I realized the reason why I say that I moved abroad in 2012 when my study abroad started is because this decision fell into my lap and I simply had to accept it or not, and I chose to accept it. And the thing is that when I connected the dots and realized that I could actually do the thing that I wanted to do, which is live abroad and actually pursue a life of properly living and not just, studying abroad, I went with the opportunity that I had, which was to extend my residence this way. And I did that. And so all I had to do was go back and actually finish my degree. I finished my degree and I saved money while I did it. And so I worked and I saved money, and I had enough money that paid for the first half of 2013. I went back to the United States for some time, and then for 2 months in 2013, to take care of registering for my master's degree in Portugal. And then with that, I have student loans in the United States that paid for that and paid for my cost of living. And then it was from that period where I started
working odd jobs and figuring out how to make money in Europe. Otherwise, I would have had to have moved back. But I found ways to work, and the reason why I'm in Barcelona is because of work. And so my story with that is that I basically just had a golden opportunity, and so I had to find a way to make it work. And my way of making it work was to do the other side of financing it, which was to save money. And saving money can be a good option for people. It's probably the most realistic option for most people if they're looking to study, or if they're looking to just go somewhere and try their luck at finding a job. You know, if you need 6 months of living expenses, you can earn 6 months of living expenses abroad in places that have a low cost of living, like Lisbon, without too much hassle. The amount of time it'll take might depend based on your work and your capacity to like save money that way, but it's possible. And I would say it's probably the most realistic way that people tend to go abroad and live abroad. And I did that as well. So for people who are really interested but don't necessarily know, that once you figure out where you want to go, that's one of the things that I would start looking into, is simply just start saving money. Once you have an objective in mind, even if you have a whole life and you're not really going after it, put the money aside and just start kind of thinking about, saving money that can then be applied later on to your move abroad, because it is expensive and you need to have money for your living expenses on top of other things that are going to come up that are going to be expensive. Things that are expensive about living abroad include your residence. Portugal was what I felt was very expensive, but is actually very cheap by any standards. Portugal and Spain are actually both very cheap. Because the UK, you pay thousands. But in Portugal, I spent, I think, 140 euros on my residence, which seemed to me to be just exorbitant. But it's a big, it's just one of those big costs, and it's expensive, and you have to deal with it every 6 months or every year or whatever. In my case, it depended on which program I was doing. I renewed several times. And then in Spain, it's not very expensive in Spain either. So, you just have to have enough money for those things. É muito importante ter o dinheiro para essas coisas. Como disse, o mais realista muitas vezes é poupar dinheiro, mas há muitas formas de fazer isso. Eu segui o percurso, eu passei 2 meses nos Estados Unidos em 2013 para fazer a matrícula no mestrado em Lisboa. Eu sei que parece um pouco paradoxal, mas eu precisava desse tempo para arrumar algumas coisas nos Estados Unidos, incluindo o dinheiro. Para fazer o mestrado, eu tive empréstimos típicos dos Estados Unidos para custear o mestrado, e realmente eu precisava disso. E foi a partir do período do mestrado, que foi um mestrado de um ano, que comecei a trabalhar aqui e acolá, fazer trabalhos pontuais e tal, e a coisa. E a começar a trabalhar e enraizar-me aqui na Europa. Aqui, sobretudo aqui em Barcelona, porque eu tive mais hipóteses de trabalhar aqui do que tive em Lisboa. Na verdade, eu mudei-me para Barcelona principalmente pela questão económica. Não tinha grandes perspectivas em Lisboa, e também no tempo em 2014 para 2015 eu estava numa situação em Lisboa em que eu não tinha trabalhado muito na vida, e eu não tinha trabalhado com certeza na minha área de estudos, e eu não fazia grande ideia de como trabalhar e aplicar essa formação que eu tinha. E realmente isso eu demorei a poder
sustentar a vida com aquilo que me interessa, em que eu especializo. Demorei bastante tempo. Um, mas então o eu de então não sabia fazer isso e não tinha grande orientação por parte de outras pessoas que me podiam guiar nesse quesito. Infelizmente. E bastante infelizmente, porque se eu tivesse podido ficar em Portugal, eu teria ficado. Mas a vida dá as voltas que dá e eu não fiquei. These Russian spam bots are absolutely out of control. But I can't get rid of them in Steam Labs. The three buttons don't do anything to delete those messages from the bots. So I'm sorry, y'all are just gonna have to deal with Lyudmila Kuznikova and her random gobbledygook. O catalão parece com o português na pronúncia. É verdade, o catalão e o português ambos reduzem as vogais bastante. E vindo do português é mais fácil pronunciar o catalão do que espanhol, até diria, porque essa coisa da redução dos vogais facilita muito. Olá, Henrique. Sim, bastante atrasado, mas ainda continuamos um pouco. Ainda temos coisas para dizer e histórias para contar. But we have been talking about what the fuck was that? We have been talking about living abroad and everything that goes into living abroad. So catch the VOD later, but that's been the topic of this whole thing. Anyway, so what was I saying? Yeah, I was talking about it in Portugal. So a Costa ganhou as eleições. Eu fico até surpreso porque eu acho que as sondagens não davam empate. Então fico um pouco surpreso. Mas ok. Eu vou seguir isso depois. O voto não é eletrónico, é em papel. Há muita gente que tem postado são as projeções iniciais. Eu não sei até que ponto já foi contado, mas deve ser. Até amanhã já é tudo contado. Sim. Yeah, so in Portugal, basically, the reason I came to Barcelona is because I just could work here. And as somebody in their early 20s, as somebody in their early 20s, I really didn't know how to find a job in my area, and I wasn't all that thrilled with my area of studies to begin with. I used my master's degree more as a reason to stay in Europe than actually as something that I was strictly incredibly interested in. É verdade também que o meu mestrado foi mais para manter a residência do que algo muitíssimo do meu interesse, embora António Costa é o atual, sim. Mas não deixou de ser algo do meu interesse, mas eu não queria continuar na academia, no mundo académico, e trabalhar na área de ciências políticas. Isso abre portas para certas coisas que não me interessavam tanto, e nessa altura, yeah, so at that time I didn't really want to yes, but it's Antonio with an O, not O. Not in Portugal, it's spelled differently. I know that this is just because Brazilians write it with O, but the circumflex. Anyway, just a fun thing to point out.
yeah, I didn't, as an early 20 something, I didn't really know how to find work like that. So, one of the reasons why it was so complicated for me to. One of the reasons why it was so complicated for me to find work in Portugal at that time, when it came time for me to make big decisions about what I was going to do with my life, because I was starving and didn't have any money. Um, I just didn't know how to find. I just didn't know how to find a job that was something that I felt was sort of dignified. And I was that was a whole that's a whole other story. But um, I think I had more opportunities in Barcelona. Well, I didn't. I don't think I did. I had more opportunities to do things that were more of my interest in Barcelona, and so that's why I ended up moving to Barcelona. Um, it's pronounced neither o nor o. Uh, um, yeah, and so that's when I talk about when I moved from Portugal to Barcelona. Really it was about money. I mean, it was about how was I able to work, and oh, just oh, just oh, yeah, yeah, and that's really what was behind that. But me getting into Portugal and staying there, that's how I financed it. Um, yeah, I guess that's the bulk of my experience. Eu acho que isso é a maior parte da minha experiência em termos dos grandes obstáculos ou os grandes fatores na mudança. Eu tive bastante sorte na mudança e eu tive grandes oportunidades de ouro para mim, realmente, porque eu nunca tive hipótese de cidadania europeia que podia facilitar a minha vida, porque ter cidadania, para quem já tem a hipótese de cidadania europeia, a vida é muito mais barata e mais fácil, porque tu podes ir a algum sítio sem mais. E é mais fácil de encontrar trabalho porque é mais fácil de obter emprego na Europa. Mas sim, é tudo complicado. Coming out of college and getting a decent job is always a nightmare. And it's only been a nightmare. It's only the last 10 years have been even more so I you know than it needs to be. Um, yeah, and I took a long time before I realized how to sort of work in a field that was actually interesting for me, and so now I do. But it took a long time for me to get there, for sure. And so which is also part of why I don't travel as much as I'd like to, and it's also part of why I haven't gone back to Portugal yet, because a lot of that it depends on like if I were offered a job that paid me €3,000 a month in Lisbon tomorrow, I would take it. Am I getting offered jobs like that? No. Se me fosse oferecido trabalho ganhando 3.000 euros por mês em Lisboa, amanhã eu aceitaria. Aceitava sem hesitação. Agora, se me estão a oferecer esse tipo de trabalho, não. Eu não tenho recebido ofertas assim. Only Ange? Consultoria linguística. Only Ange? Only Ange que? Yeah. I don't have super high paying jobs falling into my lap, but I also am not in software or what have you. Também não sou de informática, não sou programador. Não sou na área de tecnologia, então para mim é um pouco mais complicado, mas há quem tenha mais facilidade no mercado de trabalho que outros. Isso é um facto da vida, sempre foi assim, mas. Oh, yeah, that's a whole conversation that's going on. I getcha. I'm following now. OnlyFans qual é o trabalho? Não. I don't have an OnlyFans. I will never have an OnlyFans. O meu trabalho são serviços linguísticos. Eu faço de tudo um pouco.
tradução, legendas, transcrição, revisão, etc. Então eu digo sempre serviços linguísticos como termo geral. O trabalho é assim. Yeah, I work in linguistic services. That's what I like to say. And then people are like, what does that mean? And then I have to do the whole spiel about I do everything. But yeah, that's what I work in. But yeah, no, there will never be an OnlyFans. I'm not doing that. No, don't hold your breath. Not that there's any demand for that. Not this, Paolo. Yeah. I don't, and it's worth noting. I don't make I don't make money on YouTube. I do this entirely because I am interested in it. But and I do right. Yeah, yeah. Now I'm all caught up now. I get it. It was a joke. Sim. Foi uma brincadeira, mas eu sou devagar a perceber essas coisas. Então, então não resultou. Mas foi uma brincadeira, só. And now that I realize it's actually kind of funny. Anyway, yeah, I don't make my. It's worth noting that I do YouTube because I am interested in. Oh God, Lord. I'm not sure that I would for only 3,000 euros a month, but I just would like to make 3,000 euros a month, and I'll leave it at that. Yeah, I do YouTube because I'm interested in Portuguese, and and I do YouTube because I enjoy the process of actually making videos and getting on live and talking to people. All of you who are chatting, and the chat in general is really fantastic. But I don't make money on YouTube. I do have a Patreon. If you are interested in supporting me and my channel, if you'd like to send a couple of euros my way per month, you can go to my Patreon. It's patreon.com/Sashinka. So that's an option if you'd like to support me and you'd like to throw a couple dollars my way. But I don't do YouTube for making money. So even YouTube is not, I take time out of my life to do YouTube, but it's not work. And I don't think I would do YouTube if it were work. Because I think it is something that requires a lot of dedication in terms of creativity and consistency and stuff like that. Se eu dou aulas, dava. No início, por exemplo, quando me mudei para Barcelona, era uma das coisas que eu comecei a fazer. Agora, hoje em dia não. Eu não ensino, eu não sou mais professor de línguas em termos disso. Muita gente vem me perguntando se eu posso ajudar com inglês, tipo, de explicar inglês, dar aulas de inglês. Mas não, eu já não dou aulas dessa forma. Pontualmente, dependendo do caso e o dinheiro, talvez, mas dificilmente eu faço isso. Dificilmente eu dou aulas. Já não sou professor de línguas e não tenho muito tempo para me dedicar a isso. E eu nunca gostei muito de ensinar assim, ser professor de línguas especificamente. De linguística, tipo no YouTube, eu gosto muito. Mas ensinar pessoas a falar uma língua é um trabalho duro, é um trabalho complicado. E quem tem dom de fazer isso, eu aplaudo porque não é fácil. É preciso ter um jeito e uma didática bastante de rigor para ser bom nisso. Eu não sei. Eu não sei muito bem fazer isso. Eu não fui formado assim também.
Yeah, I was asked if I teach, if I teach languages, and I would say like I don't anymore. I used to when I first came to Barcelona. One of the things that I first started doing was actually teaching, but I did that for a few years and it worked. It was fine. But I am not. I don't have a professional background in teaching, and it's actually quite hard. Um, you have to, in order to be good at teaching, you really have to have a good background in teaching skills and have a certain natural talent for it. And I am not one of those people. So for me, teaching is not something I love doing in terms of teaching people to speak another language. I love teaching other things that I know more about or that I have more of a background in. So like when I'm on YouTube teaching, explaining things about um, uh, linguistics, that's great. But teaching people to speak another language is a lot harder than it seems, and so I don't do that anymore. Occasionally, depending on how much it would entail earning, um, and things like that, maybe. But really, it's not something I've done for a long time, and I don't see myself doing it. I mean, again, it's not my great passion, and I'm not the world's best language teacher in that sense. Yeah, which seems kind of paradoxical again because my channel is all about linguistics. But people realize after a while that linguistics and learning about languages is a different thing than learning a language and learning to speak a language. Polina Panfilova. Yeah, I don't know. Polina Panfilova. I don't know what is up with these Russian spam bots, but we've had a lot more um, than normal today. Professores literalmente perdem o cabelo por causa do stress. Sim. O stress de ser professor também nesse meio, nesse ambiente, também enquanto profissional, alguns dos meus amigos em Lisboa são professores em escolas e realmente o stress disso é enorme. Ser responsável por turmas grandes também é um stress que eu não queria na minha vida. Eu nunca me ia profissionalizar em termos do ensino assim, porque é uma grande responsabilidade. Agora também ser professor numa escola é outra história. Eu nunca me via a ser um professor de inglês numa escola secundária, por exemplo. Mas é um tipo de stress real e grande. Eu baseio-me na experiência de amigos em Lisboa que são professores e realmente é muito stress. Bastante estressante. Mas ok. Já não sou professor. Okay, what have we? So we've talked about basically finances, things. It took me 8 years to get, I think 8 years or so to get my things in Europe. Oh, that's Duolingo notifying me that I should probably do a lesson today. I will. Just start saving. This tweet is so. Oh my god, I love it. That's so fucking funny. Yeah, so we've talked about stuff. We've talked about finances. There are some other things about moving abroad that are complicated. You have to learn to deal with bureaucracy, and you have to learn how to fend for yourself in bureaucracy and all of the process of getting a visa, getting residence, and blah blah blah, and sort of living abroad. But maybe we'll talk about that another time. We don't have a lot of time for that. I wanted to compare Spain and Portugal, but I don't know if we have a lot of time for that. So I'll just chit chat with you all for a little bit, and then we'll wrap it up. But for now,
Já comi bacalhau com natas? Já, claro. Já comi bacalhau mil maneiras. Eu gosto bastante de bacalhau com natas. Até sei fazer. Bacalhau com natas, sei fazer bacalhau com natas. É uma receita das minhas preferidas. Embora a minha receita mais preferida seja bacalhau a gomes de sá. Isso sim, essa é a receita que eu mais gosto. Mas sim, já. Com certeza. The question was whether I have eaten bacalhau con natas or I don't know. Calling it creamed cod sounds terrible, but it's basically codfish with a creamy sauce. I have eaten all sorts of different kinds of Portuguese cod. I love all of the different Portuguese recipes for cod fish, and I think my favorite is bacalhau a gomes de sá, which is different. I don't know how I would describe it. It's like a million. Cod in Portugal, bacalhau in Portugal, is basically like how many different ways can you make cod fish and potatoes together. And I know how to make several recipes with cod and potatoes, and several recipes like actually from Portuguese cookbooks. And actually, one thing that I do with relative frequency is I do arroz com bacalhau, which is pretty easy and is a lunch that I make actually on a regular basis. I would say I get cod and make it a couple times a month at least. So, yeah. Dos pratos que eu faço é, na verdade, arroz com bacalhau. Par de vezes por mês. Eu compro bacalhau congelado aqui no supermercado. Eu faço. Mas eu sei cozinhar. Cozinhar para mim não é difícil. Eu tenho muita preguiça de cozinhar, mas eu sei cozinhar e fazer pratos. Sei seguir uma receita. Então para mim isso não me gera dificuldades. Mas sim. Yeah. Let's check in on how the Portuguese election is going now that we have results coming in. Sorry, I'm just going to. I'm checking Publico because I don't like Publico's stance on they don't. Publico doesn't have their results up yet. Oh, cool. I don't like Publico's stance on the Acordo Ortográfico. At all. I hate that they still use the old one because I think it's really sort of obstinate and not really productive. We should be moving forward with it and get used to it sooner rather than later, in my opinion, but whatever, that's fine. But Publico is one of the best newspapers in Portugal in terms of quality of news. Sim, o bacalhau em Portugal é mil e mais uma forma de fazer bacalhau e uma batata juntamente. Eu adoro. Os senhores que estavam nas mesas das eleições estão agora de partida da escola que está aqui em frente, à casa, em Lisboa, e a contagem já terminou. Estou aqui a prever que parece que foi uma noite bastante favorável para o Partido Socialista. Eu vou ser muito sincero aqui quanto à política portuguesa, a política portuguesa para mim dá-me um pouco de preguiça. Mas então eu não tenho grande preferência, mas
eu vou dizer que o resultado não me surpreende em grande. Está por ver agora o que vai ser dos resultados nos grandes centros urbanos e tal. Mas parece que foi uma noite bastante favorável para o António Costa. Bolinho de bacalhau também é bom, eu também gosto. Uma fritura salgada. Gosto de uma fritura salgada assim. Coxinha, adoro uma coxinha, isso é coisa do brasileiro, mas a coxinha. Em Portugal é muito. Comer uma coxinha em Portugal é fácil. Há muitos pontos de venda, pelo menos quando eu morava em Lisboa, eram muitos pontos de venda em que se podia comer uma coxinha, tipo, assim rápido, em qualquer sítio. Qualquer pastelaria ou praticamente vendiam coxinhas. Quanto à qualidade, em comparação com o Brasil, não sei, mas eram bastante comuns. Com frango e tudo. Eu comia de tanto em tanto, porque não era a coisa que eu mais gostava, mas de tanto em tanto, sim. Sim, sim, coxinhas de frango. Não é exatamente que eu gosto do acordo ortográfico, mas eu acho que o acordo ortográfico nos traz certos avanços na escrita que, sendo já ratificado e obrigatório nas escolas para os meninos, devíamos simplesmente aceitá-lo e trabalhar com e não contra o acordo ortográfico, porque eu vejo que o acordo ortográfico não vai desaparecer. O acordo ortográfico está aqui para ficar, então devíamos aprender a conviver com ele. Essa é a minha opinião. Eu gostar ou não gostar, eu sou bastante neutro hoje em dia, mas o acordo ortográfico existe e está, então é isso. O convívio é mais sensato. Cueca virada. Cueca virada para rabanada. How do you even... What is in the water in Curitiba? That's what they're calling it. I don't... That's really funny. I don't understand that. Sim, Angola é o último país a não ratificar o acordo ortográfico e estás a morar horrores porque não se dão por isso. Sim. Que é? Entre a política portuguesa, Espanha ou brasileira não há muita saída. A política que mais indiferença me provoca é a política espanhola. Eu realmente não tenho nada a ver com a política espanhola e não gosto, não acho interessante. Eu não. Eu não estou aí, não ligo. A política brasileira, eu já sei bastante sobre a política brasileira porque convívio com brasileiros e tal, e a situação lusófona e tudo mais. Mas muitíssimo interessante tampouco é, mas enfim. E a política portuguesa para mim é importante simplesmente porque Portugal é-me importante, mas mas tampouco é muito interessante. É importante, mas não muito interessante. Tanto porque as coisas não mudam muito de uma eleição para outra. Rabanada is a French toast, cuecas viradas são angel wings. I don't know what an angel wing is. What is an angel wing? What is Google saying an angel wing is? Let's look this up together, shall we? Angel wings
Food. Angel wing. I don't know what the hell that is. I don't think I've ever had that. Have I had that? Cueca virada. Yeah, Wikipedia says cueca virada is angel wings, which appears to be a type of fried twisted pastry. Which I guess Taco Bell in the United States has that, and they dip it in sugar. They dip it in sugar and cinnamon. But they don't call it angel wings. I don't know what it's called in the U.S. Not my favorite thing in the world. But yeah, rabanada is French toast. Sim, rabanada é pão seco empapada no ovo e açúcar bem, e frito e depois por açúcar e canela. Quando eu morava em Lisboa, não havia muitos restaurantes angolanos. Os restaurantes angolanos não eram muitos. E era-me uma pena, porque eu queria experimentar, mas não havia muita opção. Eu então nunca fui, nunca experimentei. E tenho pena disso. Yeah, I don't think we call them angel wings in the U.S., but I don't know what we call them. I know that Taco Bell has them, and I don't know what they call them at Taco Bell. Sei que Taco Bell que agora está a expandir pela Europa, que custa horrores aqui na Europa, que é uma comida baratíssima nos Estados Unidos. E é lixo, mas é bom. Também vende isso, mas o nome não sei, mas não é Angel Wings em inglês lá. Não, a graça é exatamente isso. A rabanada é para aproveitar o pão seco, a baguete seca, por exemplo. Com certeza é isso. Eu acho que hoje em dia ainda é assim. Eu diria que hoje em dia ainda é assim. A rabanada pode ser salgado se quiseres, mas a rabanada tradicional é mais doce, eu diria. Que eu conheço, pelo menos. Yeah, French toast. Well, rabanada portuguesa, so Portuguese style French toast, or like lusophone style French toast. At least the way that I know it is, more sweet than savory. But there's nothing strictly preventing you from making it savory. What's this? Oh, I think they're called Cinna Twists at Taco Bell or something. I don't know. If that's what you're talking about, Enrique, I'm not sure. Cinnamon rolls are their own thing. Let's see. Yeah. Yeah, I've never had savory. I've never had savory French toast, like the actual French toast made savory, but I've had it with savory things, like with fried chicken. French toast and fried chicken. If you can't get chicken and waffles, it's the next best thing. Rabanadas com frango frito. Se não tiveres com gofres, frango frito com gofres, olha, também é muito bom. Exceto no Natal, que já faz parte da tradição. Sim, sim, sim. Eu acho que a rabanada é sobretudo para reaproveitar do pão. Porque o pão seco, se não queres deitar fora, é boa forma de reaproveitar. Tudo isso de falar de comida, começo a ficar com fome. Oh, also, I think I missed that Paulo had said that he posted his pronunciation of a certain word in the Discord. So the Discord is good for
This Discord is great for things. If you want to share things, you should join the Discord. Those of you who are not, it's a great place to chit chat, continue the conversation, and share things. And like I said earlier, I'll be sharing my map. I'll try to remember to put the link in the video, but I'll be sharing my map definitely with the Discord of all the places that I've collected on a map of like Portugal and Spain that I intend to visit. So it could be something of inspiration for you all. But that'll be on the Discord first. That's where I will copy and paste the link first. So another reason to join the Discord if you'd like. As filhosas também são bastante boas. Eu gosto das filhosas. É tudo uma coisa frita. Olha, com frituras não há grandes erros com frituras. Não que eu coma com muita frequência, para ser sincero. Friturinhas não fazem a maior parte da minha dieta, mas olha, de tanto em tanto é bom comer alguma coisa frita. É bom. Most of my diet is definitely not fried food, but you really can't go wrong with it's nice, crunchy, crispy fried food. Yeah, not most of my diet, but I definitely enjoy me some fried food. Já comi bolo rei e tem um vídeo sobre o bolo rei de 2017 ou 2018. Então é um vídeo antigo, mas eu tenho um vídeo sobre isso que explicou o bolo rei. Experimentar comer funge. É um tipo de comida tradicional em Angola que todo mundo come e tem várias combinações. Vou anotar para a lista. Eu sou bastante curioso quanto à comida. Eu experimento de tudo um pouco, de tudo uma vez. E relativamente a outras gastronomias tipo do mundo, eu sou bastante aberta a novas ideias e experimento muito com a comida. Yeah, you can find my video on the bolo rei. I think I did it in 2017. But it's an older video, but I made a video talking about the Portuguese bolo rei because it's a Christmas dessert. It's one of those things that I don't love, but will eat every so many years just to remind myself of how much I don't love it. Yeah, but I have a video, so you can find that on my channel. You can look for that. Oh, that was something that I was going to talk about earlier in the stream that I did not talk about earlier in the stream. It should be easier to find my channel now, finally, because I added Portuguese linguistics to the channel title. So, excuse me. I don't think that'll change too much in terms of searching, but it's directly in the channel title, so you know that it's me, and it's more readily apparent. It's Sasha Portuguese Linguistics is the channel title. So that should help with search and being able to find my videos if you were having difficulty. I know some people were not having the easiest of times finding my videos just by searching. So I discovered that it's easier to change the title on my channel than I thought, and so I just did it. So that's done finally. O que eu ia dizer antes, no início desta live, que eu esqueci de dizer, foi que já mudei o título do canal, o nome do canal, para incluir a linguística portuguesa. Já agora é Sasha Portuguese Linguistics. Coloquei Portuguese Linguistics também para deixar claro que o canal é sobre isso. E agora deve ser um pouco mais fácil procurar no YouTube. Não sei se vai mudar grande coisa em termos da pesquisa, mas pode ser que sim, e eu acho que fica mais claro ainda agora nos resultados. Então isso pode ser uma opção para quem estava com dificuldades em achar vídeos assim, tipo à procura de vídeos.
ou para quem recomendava os vídeos e achava difícil encontrar o canal. Então agora já tem algo que pode facilitar ou deve facilitar. Isso é a novidade que tanto esperava e que eu sei a Graça estava à espera de, em particular, que me vem à mente que ela disse que tinha problemas com isso e eu agora descobri a maneira de mudar o título do canal com bastante facilidade e já está pronto. Espero que seja agora mais fácil, sim, que faz com que seja um pouco mais oficial. É isso. Arroz doce. Tínhamos uma empregada em casa, numa das casas em que morei, em Lisboa, e ela era uma senhora de. Acho que ela tinha uns 50 e poucos anos, e ela fazia um arroz doce caseiro muito bom. Arroz doce eu gosto porque não é tão doce assim. E para comprar no supermercado, ainda esse tipo de arroz doce não é tão açucarado. Eu gosto bastante. As filhosas são fritas, mas também comem-se mais no Natal. Em outras épocas festivas opta-se por arroz doce, leite de creme, baba de camelo, mousse de chocolate, etc. Fazem uma torta com arroz doce. Mas qual é a torta com arroz doce? I would like to know. Arroz com leite. Pé de moleque. Para cuca. Em Angola, que também há no Brasil, mas com outro nome, pé de moleque, sim. Com certeza é pé de moleque. Pela descrição, pelo menos. Deve ser pé de moleque. Eu já experimentei pé de moleque. É muito açúcar pelo meu gosto. Para o meu gosto. Mas muitos doces brasileiros são altamente açucarados, de forma que eu não gosto muito. Para ser sincero. Os brasileiros gostam bastante de açúcar. Isso é um facto. At least based on what is sold in the country. Yes, Brazilians love their sugar. Sweets in Brazil are very sugary, and it's usually too much for me. I have tried pé de moleque, and it's a lot of sugar for my tastes. But that's okay. Yeah. I would, yeah, tarte au riz. I've never... Tarte au riz. Rijstevlei. Okay. I've never seen this tart before. But that looks... Is it good? It looks delicious. Pé de moleque com caramelo. Calda de açúcar. Mas calda de açúcar e caramelo são a ponto de ser a mesma coisa. É calda porque é calda de açúcar caramelizado. We have, I mean, pé de moleque is, what is it called in English? We have something that's very, very similar to pé de moleque, which is called... Oh my god, I cannot remember. Let me find it on Google. What is it called? Oh my god. You were watching me in live time not remembering something in English, and it's driving me insane. Because there's this sweet that we have. Caramel doesn't necessarily have
butter. It can, but does not have to. um, I cannot for the life of me remember what. Oh, it's called brittle. So Beid Malek is very similar to brittle in English-speaking cultures. um, yeah, peanut brittle. Um, God, I don't know why. I just haven't had brittle in literal. I probably have not had brittle in a decade. And it's, seriously, I in over a decade. Yeah, Ped Malek is very, very similar to peanut brittle. It's not quite the same thing. Ped Malek is a little bit denser, but it's very, very similar to peanut brittle. For those of you who have not had Ped Malek, yeah, I would say that the closest thing that we have in like English-speaking cultures is peanut brittle. Brittle. Oh my god. Tort. Essa torta de arroz doce. Essa torta de arroz doce parece bastante interessante. Eu gostava de experimentá-la. O arroz doce fica na geladeira e perde um pouco da umidade. Yeah, when it gets chunky. Oh, I love that. I think that's great. I'll eat it straight out of the fridge like that. Yeah, isso para mim é completamente apetitoso. Eu adoro comer o arroz doce. Tipo, um par de dias no frigorífico. Assim, mais dessecado. Dessecado não, mas quando perde a umidade. Yeah, the flavor of peanut brittle is the same. The textures of peanut brittle and Ped Malek are marginally different, but they're almost the same thing. The only real difference, I think, is ingredients, but even that, I think, depends a lot on who's making it. But yeah, they're roughly the same concept. Yeah. Yeah. Os brasileiros também mudaram os nomes de muitos pratos, fica difícil saber o que é que é. É muito para ter em mente, para ter tudo direitinho na mente, com certeza. Chunky tart. Not calling it a chunky tart. Yeah, if you want to describe a food and make it sound awful. Mas a torta, graça, a torta é belga. A torta de arroz doce é belga. Porque o Cauê mora na Bélgica. Okay, I'm getting this notification. Where are we? Yeah, I'm just looking at photos of this, and it looks, frankly, very good. Okay, we're back. A torta tem uma textura uniforme. A descrição queria dizer que, embora tenha o mesmo gosto, não tem a mesma textura. Tipo, não, o recheio da torta não escorre. Tipo, podes cortar uma fatia dessa torta, dá para ver nas fotos no Google. Podes cortar uma fatia sem que todo o arroz doce escorre para o lado. Yeah, so it's like it's like oh, fly. Oh, I wonder if it's etymologically related to flan. Fla? It must be. Fly? Yeah, it must be. I'll have to look that up.
That's now I'm very curious, very very curious. Yeah. So this torta is like uh if you had like a pie crust and you put um arroz dos, what is that called? Rice pudding, um, into it and let it dry out so that it's firm. That's what this thing is. Kawe loves to speak in all languages all at once, and you just have to keep up with it. Just get with the picture. You know, if you don't understand, then that's too bad. His Twitter is significantly more intense in that respect. But yes. Yeah. So for those of you who are not following along, anyway, this Belgian thing is I'm very fixated on it because I'm actually rather hungry at the moment. And it looks like the results are coming in Portugal steadily, slowly but surely. They're coming in. So here we are. Okay. Well, we didn't really talk about Portugal versus Spain too much, but that's okay. I'll just change the title later. Um, well, yeah. Vlada. Flatha. Oh, interesting. So, I wonder where flan comes from. Now I need to know the etymology of the word flan, and before we go, I'm going to find it. Which comes from French, which comes from Frankish, which has the same origin. So they are cognates, but they are not borrowings. Okay. I am definitely... Don't call it a chunky tart. Please, for the love of God, don't call it chunky. Chunky is not an appealing food word to me. Funny though, but it's not a tasty word to me. I don't want my food to, I don't want my food to be chunky necessarily. Anyway, okay, this was a lot of fun. We got to talk about some more sort of serious things, and go over the fact that I've been in Europe for 10 frickin' years now, which is a really long time. Honestly, 10 years has gone by really quickly. I I feel very different as a person, and part of that is just because I'm going to be 30 this year. But I also really don't. I feel like fundamentally I'm also kind of the same person. And I don't know, 10 years abroad, I feel like one of the things that I didn't talk about today, but is kind of relevant, is just that when you move abroad, you kind of adapt to your life in a way that it becomes your life. Like you lose, even though you lose your connections with your original country, you just start living your life, and that is your life, and then it is part... I don't have any problems with the word moist. Yeah. And I don't necessarily mind chunks, but chunky is just... Describing a dish as chunky is not... It doesn't make it sound appetizing. I mean, I would eat it. Yeah, but anyway, that just becomes your life, though. And sort of as time goes on, you start to make the same adaptations. Once you're used to living abroad, once you've kind of gotten over the hurdle of getting abroad, it's your life, and then you start making the same kinds of adaptations in your day-to-day life that you would otherwise. And so for me, in my experience in 10 years, a lot of it is, especially after I moved to Barcelona, a lot of it is just figuring out real life things and applying them to my day-to-day world. And that's something that I think that when we think about living abroad before we go abroad, we don't necessarily have in mind, because, living abroad often feels a little bit like a fairy tale.
it seems magical, and like every day is going to be sort of an adventure. And it's not that it's not, but it's also just that life becomes normal because we're so good at adapting to new situations. And so once you've reached the goal, like the goal sort of changes as you go on, and you start to gain a different perspective and different desires in terms of how you relate to living abroad. And so for me, again, 10 years later, what I value in my life living here is not necessarily just the getting there, because I always wanted to do that, but I made it happen. And so for me now, it's the details of how can I sort of make my life richer, like more enriched in a way where I feel like I'm doing cultural activities or things, keeping my body in motion. Am I playing tennis or doing other things, whatever, little personal goals. And so, I still try to work in taking advantage of the fact that I'm in a place that is very different from where I came from, but also incorporating that into day-to-day kind of routine things. And so that's an aspect of living abroad that never really goes away, but can actually go by the wayside if you're not careful about making sure that your life isn't consumed by the real world, which is working and paying your bills and things like that. And I did want to mention that in this stream because I think that it's important to also have some level of realism with it. And we'll close out the stream there. But seria melhor comprar casa. Ai, quem me dera. Eu comprava se pudesse. Eu comprava em Portugal também, em particular. Eu comprava uma casa em Lisboa. Gostava de comprar. Algum dia, vamos lá saber, mas algum dia. Sim, o que eu ia dizer, contar aqui na live hoje, falando sobre os 10 anos aqui que eu tenho a morar aqui, que são 10 anos no estrangeiro, eu já superei os obstáculos iniciais da mudança inicial, claro, mas 10 anos é muito tempo. Eu claramente sou uma pessoa bastante diferente da pessoa de há 10 anos, mas no fundo, na essência, sou a mesma pessoa. E é interessante ver como crescemos e para mim isso nos conduz a um ponto bastante relevante a esta discussão, a esta conversa, que foi a ideia de que depois da mudança também começamos a viver a vida real, e a vida real é composta por trabalho e o pagamento de contas no início ou no fim de cada mês, e coisas banais, realmente banais, que pode distrair um pouco da magia de viver no estrangeiro, porque claro, quando estamos no nosso ponto de origem, país de origem ou onde quer que seja, a vida no estrangeiro parece uma conta de fadas, parece mágico, parece Disney, algo assim, porque temos ideias romantizadas disso e na verdade não deixa de ser uma aventura. Sempre há alguma coisa por descobrir, mas quando já tens raízes num sítio, a vida real começa e começas a fazer os ajustes na vida real. E é possível perder um pouco dessa essência da aventura, embora haja possibilidades em todo o sítio. Então eu, como isso relaciona a mim, no meu caso, ao longo dos anos eu tenho incorporado mais dessa vida normal, mas tentado continuar a aproveitar do sítio em que estou, porque há muito por descobrir, no meu caso, da Catalunha, de Espanha, etc. E simplesmente não perder esse espírito de aventura, que é uma coisa, por muitos é fácil. Eu conheço muita gente que vai para o estrangeiro, tem a animação inicial e o sentido da aventura e que perde isso logo em seguida, depois de estabelecido, porque começa a trabalhar e a vida é assim. A vida é de pagar as contas e tudo mais. No meu caso, tento resistir a isso, porque
Um, porque é a vida. A vida, na verdade, é feita de metas e quando superamos um meta ou atingimos uma meta, temos que logo a seguir pensar nas outras metas ou a nossa perspectiva muda um pouco um, para, para fazer metas diferentes. E é um ponto relevante à conversa relativamente a mudanças para o estrangeiro. Porque deixámos uma vida lá atrás, deixámos uma vida no nosso país de origem, com certeza, e lá temos todas as raízes e todo o crescimento e tal, mas deixamos para trás e já não estamos ligados a essa vida, mas sim, construímos uma vida aqui. No processo de construir uma vida, pode-se perder essa imaginação e sei lá. Mas eu tento fazer o possível de ainda manter um pouco desse espírito de sempre ver uma coisa nova e incorporar isso na minha vida. Não sei, mas nem tudo é Disney. O ponto é esse. Nem tudo, nem tudo são rosas. You are great at what you do. Keep up the good work. I love watching. Thank you so much. I appreciate that so much, Anna. Ana da Silva. Also, welcome, but also the live is on, just whatever. But thank you, I appreciate that. Muito obrigado. Quando pensas voltar para Portugal, tudo é uma questão financeira e de tempo. Não sei. Claro que nos últimos anos tem sido por causa da pandemia, mas eu vou assim que eu puder, e isso é uma resposta pouco satisfatória, mas eu vou assim que puder, e na verdade é o primeiro sítio que vou quando tiver tempo e dinheiro para viajar mais. Bem, viajar mais tipo no sentido de viajar e ficar num sítio durante um pouco de tempo. Porque viajo aqui em Espanha, tipo, faço viagens de dia aqui, na Catalunha. Mas isso não é a mesma coisa. Mas sim, Portugal está no top da minha lista. Yeah, the question was, when do I think I will go back to Portugal? It's always just a matter of money and time. So the thoroughly unsatisfactory answer is that I don't know. But it's at the top of my list. It's the top of my priorities. Like the first place that I'm going to go when I have time and money to do so is going to be Portugal. So I'm going to go when I am able to, which is not a great answer, but it is the answer. But last couple of years, the pandemic has made that not super possible because I have been not really desirous of catching the plague. But now that, I just got my booster this week and, the perspective on that seems to be improving and whatnot, in the future it's more just a matter of time and money. So, yeah. Tenho muita vontade de conhecer e morar um tempo na Península Ibérica, mas ainda não achei a oportunidade. David Renault, falei brevemente sobre oportunidades. Podes criar a tua própria oportunidade por meio de escola, tipo universidade, ou por economizar e passar um pouco de tempo. Claro que isso é mais facilmente dito do que feito, mas isso eu percebo, entendo perfeitamente. Mas sempre há possibilidades e oportunidades, é só procurar. É só resolver fazer uma coisa que ela acontece. É clichê, mas eu tendo a achar que é verdade. Com reconhecimento do meu próprio privilégio de fazer acontecer as coisas durante a minha vida também. I do need to go to Madeira. I always wanted to go to Madeira. I was going to go to Madeira when I lived in Portugal, and then I didn't have anyone to go with, and I was it was going to be expensive to go by myself, so I didn't go, which I lamented very much.
But yes, I would very much like to. Okay, it's been 4 hours, so I have to go eat dinner. But thank you all very much for participating in the live. As always, I really enjoy it. Getting to talk to everybody is my favorite part of doing the lives, as I say every time, and I'm really grateful for everybody who comes and chats with little me on my little YouTube channel. My next video is going to be about Angolan Portuguese, which is going to come out in mid-February, I will say. So that's the next video to come out. Keep your eyes posted. I will do 1 or 2 lives in February as well. And I'll let everybody know on a post on YouTube with another little poll. I'm trying to make the polls more exciting, and not just, are you going to be at the live? So keep your eyes out for that. Yeah, but again, thank you everybody who came to the live. It's probably the longest live that I've done so far. 4 hours is a nice long live. I really appreciate it. And thank you everybody who's left messages saying that you watch my videos. Even if you haven't been chatting during live, I hope that you enjoyed it. And if you're watching this and you got all the way to the end here watching the video, leave me a comment for sure. But thank you for watching. I appreciate it very much. It's always super fun. And I look forward to the next one. Agora em português, eu vou acabar a live agora porque já lá vão 4 horas e eu preciso jantar. Realmente já começa a ficar tarde aqui. Mas as lives são sempre divertidas. Eu gosto muito de fazer estas lives e poder conversar convosco. Todas as pessoas que participam no chat, eu sou muito grato a todos vocês. Realmente eu gosto muito de fazer estas lives por causa disso. Faz com que seja muito gratificante. E eu gosto de fazer muito. E o próximo vídeo vai ser sobre o português angolano. O português em Angola. Isso vai ser no meio de fevereiro, por aí. E eu vou fazer 1 ou 2 lives também em fevereiro. Que eu vou avisar com mais uma pergunta a responder. A não ser só se vais estar na live ou não. Tenho tentado fazer umas perguntas mais interessantes ultimamente. Então, é isso. Eu vou avisando. Podem fazer parte do Discord também, entretanto. You can also join the Discord too, if you'd like to keep the conversation going. Se gostaram da live e quiserem continuar a conversa, o Discord é um ótimo sítio para isso. O link de convite está na descrição do vídeo, da live e diretamente no meu canal, como sempre. Sempre estou grato a todos vocês por estas lives e na esperança da próxima. Eu vou só ler aqui. Há muita casa à venda agora por causa da pandemia. Eu não tenho condições de comprar casa. Mas eu gostava. Queria, mas não posso. Não tenho. Não estou nessa fase da vida. All of the ones of Portuguese history and language, which is very helpful. I'm so glad that you enjoyed that. I'm very happy to hear that. Thank you. E muito obrigado a todos que estão a ver, mas não participaram no chat também. Vocês são sempre bem-vindos e sempre apreciados. E para quem esteja a ver o vídeo depois, se chegaste aqui ao final do vídeo, 4 horas depois, deixa um comentário a dizer isso. Parabéns. Mas por agora eu só tenho que dar tchau. So, see you all next time. Bye bye.